Salve galera, estamos aqui em mais um episódio do episódio Juntos na Mesa. Estamos aqui, Rafa, Cauê e Vinícius. Glória a Deus. Segundo episódio aqui do nosso podcast, uma honra estar aqui com vocês. Bem-vindos, senhores. Bem-vindos à sua casa, né, Cauê? Eu também sou bem-vindo em casa. Mandou bem agora. Foi bem. Eu me sinto em casa Eu também. Então... Na verdade, a casa também é nossa. Não é só minha, a casa é de todos. E hoje, assim, nessa mesa aqui, a gente tá com várias mudanças, né? Para quem assistiu o último episódio, pode Deus notar tem nos aqui. abençoado de uma maneira... Glória a Deus. Não, a gente tem muita coisa diferente, equipamentos, canequinhas novas. Olha isso. Ó. Vai, pega aí. Depois a gente faz a publi aí. Só pra... Com certeza. E logo mais, quem sabe a gente consegue vender essas canequinhas também para você que quiser, né? Estamos aqui, ó, espuminha no microfone. Quem sabe um sorteio, só para dar aquela aguçada na galera aí também. Deus tá abençoando. Deus tá abençoando. Deus tá abençoando. Bom, e hoje a gente tem uma novidade que a gente não teve da última edição, que foi um convidado externo, né? Além de nós três aqui na mesa. Ele que é pastor da Igreja Apostólica Getsemane. Quero convidar aqui para a nossa mesa, para conversar aqui com a gente, pastor Edno Cérvulo. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas aí, pastor. Seja bem-vindo, pastor. E aí, galera. Como é que tá? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite. Paz, pai, pastor. Paz. Que você possa se sentir em casa. Como nós falamos, a casa aqui é minha, mas como eu comentei no último podcast... nós consagramos ela para Deus. Amém. Então que você possa sentir à vontade, porque a Bíblia fala que onde nós estivermos, e seja um ou dois ou três, ali Deus estará presente, que Deus possa estar presente neste momento. Glória a Deus. Falando ao nosso coração, através da sua vida, Amém. através da vida do Rafa, da vida do Vini, que nós possamos ter um momento de mesa aqui espetacular, como nós tivemos na última terça-feira, que nosso convidado especial foi Jesus, e ele estava presente no lugar. É Amém. isso aí, glória a Deus. Antes da gente começar aqui, a gente vai fazer uma oração rápida, mas eu convido todo mundo aí para se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça, 8 horas da noite, a gente tem um episódio novo no canal. Siga a gente também no Instagram, @Juntos na Mesa. A gente está com a página do Facebook também, Spotify, você que vai trabalhar, não consegue assistir o vídeo. Não consegue assistir, só quer ouvir, só... Coloca no carro lá e tá tudo certo. No fone de E é isso ouvido, aí. no ônibus, onde tiver. No serviço, se você consegue colocar lá e escutar, também dá também. Que você seja Exatamente. abençoado por todas essas plataformas aí. Exatamente. Então dá essa força aí pra gente, manda pro pessoal, compartilha pro amigo, vizinho, cachorro, se tiver celular também, manda pro cachorro. Todo mundo, pra gente somar aí, a gente poder levar a palavra de Jesus para todo mundo, né? Amém. Amém? Vamos fazer uma oração rápida aqui? Quem quer puxar essa oração aí? Vai, Vini. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, primeiramente queremos Te agradecer, ó Pai. Te agradecer por este momento, Senhor precioso, que o Senhor tem nos concedido, Pai, de podermos estar aqui, Senhor, sentados, Senhor, na mesa. Senhor, para compartilharmos histórias, Senhor, para ouvirmos falar mais de Ti, para aprendermos mais de Ti, Senhor, para compartilhar mais sobre o Seu amor, sobre Jesus, Pai. Muito obrigado por este momento, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, estar, Senhor, conosco, Senhor, do começo ao fim, Pai, que tudo que for falado aqui, Senhor, venha ser da Sua vontade, Pai. Usa as nossas vidas para alcançar mais vidas, Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente tem uma pergunta-chave aí, né, para aquela começar. famosa Aquela perguntinha. famosa pergunta. Faz Pode aí, fazer? Cauê. Pode fazer. Eu vou fazer porque da última vez que a gente conversou, da primeira vez que a gente conversou, eu acabei fazendo essa pergunta para algumas pessoas e cada um teve uma distinção diferente, uma definição diferente sobre a questão da pergunta. E a pergunta é o seguinte: o que é mesa? O que o senhor entende como mesa? No sentido de bíblico, no sentido... Como que eu posso dizer? No sentido pessoal, no sentido humano em si. O que o senhor entende, chamando de senhor, mas com todo respeito, tá? O que o senhor entende como mesa? O que é mesa? O que é ter um tempo de mesa? O que é estar na mesa? O que o senhor entende como isso? Resumindo, o que é mesa para você? Sim. Senhor, eu fiz 50 anos esses dias. Um jovem senhor. Um jovem senhor, não imaginava que chegava aos 50 anos. Metade mas... de meio século. Verdade. Lá em casa a gente falou que a gente é um século, né? 50 eu, 50 a esposa. Mas glória a Deus. Questão de mesa eu acho algo sobrenatural de Deus. Deus preparou. Jesus preparou a mesa, né? Então eu vejo que na mesa a gente pode trazer muitas coisas sobre a mesa, né?
Meu pai, sempre que eu chegava na casa do meu pai chamava a gente para sentar na mesa. A gente é recebido na sala, mas não dava 5 minutos, ele falava, filho, vem cá. Aí ele senta aí. Ele chegava, tirava do armário uma bolacha, tirava do fogão um bolo, abria a geladeira, colocava o refrigerante, tudo posto na mesa. Mas uma coisa muito importante, quando ele sentava, ele já puxava a Bíblia, assim, palavra. Então, representa a família, a reunião de família, né? Então, na mesa você pode desenvolver muitas coisas, tanto materiais como espirituais. Quero abrir aqui um parênteses dentro dessa questão da mesa. Eu acho legal colocar, porque eu ouvi essa história um tempo atrás. Nos italianos, eles se juntam para almoçar, todos juntos na mesa. Todos. Só que existe um grande problema. Cada um toma 1 litro de vinho durante o almoço. E ali a pessoa fala assim, sai de tudo que você imagina naquela mesa. Discussões familiares. Lavação de roupa suja. Lavação de roupa suja. Tudo acontece na mesa, né? Mas eu vejo assim, nós como os cristãos que somos, né? A gente é importante, porque o salmista falou assim, coloca diante de mim, né? O Senhor preparou uma mesa diante de mim, diante dos meus inimigos, né? Então, acho isso importante. A gente trazer, principalmente, aquilo que é do Senhor. A gente usa a mesa para se alimentar, né? Fisicamente, mas também para se alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. Que é o maior alimento e o melhor alimento que nós temos para consumir. E meu pai falando, eu lembro... Para quem não sabe, é pai do Vinícius, tá? Ele falando, eu até tava emocionado que bateu a saudadezinha do vô, né? Chegava lá, ele, filho, toca um louvor aqui pra mim. Aí ele começava a cantar e eu aprendi, assim... Ele, filho, você precisa estudar mais, tem que dar o melhor pra Deus. Aí ele, vamos lá pra cozinha lá, eu vou preparar um bolo, tem umas bolachinhas, vamos lá. Aí ele pegava, só que, tipo assim, ele não abria a Bíblia em si. Ele colocava a Bíblia na mesa e ele falava assim, você sabe o que tá escrito lá em Salmo 117, por exemplo? Aí eu, vixe, vô. Aí sempre você precisa ler mais a Bíblia. Tá escrito assim, assim, assado. Meu, ele tinha a Bíblia... na cabeça, na ponta da língua, e se você não soubesse, ele falava, filho, precisa ler mais a Bíblia, então bateu uma saudadezinha do meu avô, era muito bom compartilhar esses momentos com ele. Isso tudo resume em compartilhar, e quando fala o compartilhar, tem a passagem de Emaús, que fazendo um merchan pro Morada aqui, tem a música do Morada que a gente gosta bastante, que é Emaús, e ela fala que, e ao partir o pão, nossos olhos se abrem, e o partir o pão é o quê? Ao lermos a palavra é o alimento. Então, a palavra é o que a gente tem que se alimentar. Ou seja, quando nós estamos compartilhando aquele alimento, os nossos olhos se abrem. Por quê? Porque que Jesus é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, estar à mesa, acho que tudo se resume em compartilhar. Você vai compartilhar experiências, você vai compartilhar frustrações, que infelizmente acontecem. Você vai compartilhar alegrias. E eu creio que quando você está com Jesus, a maior parte do compartilhamento são as alegrias. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então, tudo isso, o compartilhar, eu acho que é o que resume a questão da mesa, de você sentar à mesa, de você estar com a pessoa, de você pegar e conversar com a pessoa e compartilhar para ela aquilo que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Jesus. E é interessante que quando você faz um aniversário, você põe um bolo em cima da mesa. Em cima da mesa. Você vai num casamento, o bolo está em cima da mesa. Então, mesa também é sinal de festa, de alegria, né? Isso é interessante, né? Até porque, falando da Bíblia, meu pai, ele foi como o Vinícius falou, e ele falava assim, ele citava o versículo, ele falava, você sabe o que está escrito, né? Eu falei, ixi, pai, não estou lembrado, não. Eu falei, rapaz, você precisa ler mais a Bíblia. Então, é interessante, em Mateus 26, Jesus, ele vai falar sobre a ceia, né? Então, ele reúne os 12 sobre a maior mesa da Bíblia. Exatamente. E ali estavam todos, né? A gente vai falar de ceia, Judas estava sentado na mesa, está comendo a ceia também. Ele teve um lugar de honra na mesa. Exatamente. Né? Então, assim, Jesus, ele não faz acepção de ninguém. Todos podem sentar na mesa, juntos na mesa. Ele compartilha a mesa com todos. Exatamente. Exatamente. É lindo. Jesus é lindo, né? É demais, é demais. Eu gosto de falar que Jesus é fantástico. Acho que, na verdade, não tem adjetivos no mundo que consigam mensurar o quanto Jesus ele é bom, exatamente. O quanto Jesus ele é maravilhoso e o quanto ele nos proporciona. Não digo de questão material, não digo questão bênção, não digo questão prosperidade, mas digo no âmbito de paz.
que é aquela paz que excede todo entendimento. Eu gosto muito dessa parte, que, cara, aquela paz que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida. Então, cara, é Jesus. Aquela paz é Jesus. Então, não tem adjetivos no mundo que vão mensurar o que Jesus é. Exatamente. Não tem como. Não tem nem como, porque Isaías 53 vai falar que ele não tinha beleza e nem formosura alguma, que a gente pudesse admirá-lo, né? Até porque Judas precisou entregá-lo, porque ele era tão parecido com os judeus, que ele precisou beijar Jesus para identificar que aquele era Jesus, né? Então, Jesus fisicamente não tinha nenhuma beleza que pudesse nos agradar. Mas o que estava dentro dele era tremendo. O que nos agradou foi o coração. O coração, o amor imensurável, assim, que nem você falou, Cauê. Não dá para imaginar, não dá para a gente mensurar a beleza do Senhor. Porque a beleza não é externa, mas é interna. Então, isso aqui é demais. Aí a gente vai levar lá para Davi, né? Se a gente for ficar conversando, a gente vai levar lá para Davi. Eu não vejo a aparência externa. Eu vejo a aparência interna. Exatamente. Esse é o mais importante. Exatamente. Se tudo guardar, guarda o teu coração. Eita. E pastor, conta um pouquinho pra gente, você falou um pouquinho do seu pai, né? Sim. E conta pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo, como você conheceu Jesus, né? A gente sabe, né? Eu, por exemplo, vim de um berço cristão, um berço evangélico, né? Mas a gente sabe que em determinado momento na vida do crente tem aquele momento que ou vai ou racha. Ou você vai para Jesus ou você não vai. Você não vai. Né? E eu acredito que já conversamos, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, mas é legal desse momento de compartilhar. Desse momento, né, de encontro com Jesus. Vou até voltar um pouquinho, né? Sei que tem um testemunho bem forte, né, de como foi esse seu encontro. Conta um pouquinho para a gente aí. Legal, é muito interessante, né, que a gente vai... Há vários pré-julgamentos, né, sobre a questão religiosa, cristã. Eu nasci num lar cristão, nós éramos em 10 irmãos. Meus 3 irmãos mais velhos nasceram, meu pai ainda não era cristão. Depois do terceiro, quarto filho, ele já era cristão. Deus mudou a história do meu pai. E eu sou o 9º filho, né? Então, eu já nasci, meu pai era cristão. Então, eu nasci e cresci na igreja, fazendo escolinha dominical e tudo mais. Cresci a minha adolescência e com mais ou menos 14 para 15 anos eu comecei a desviar o caminho. Comecei a sair com os amigos da rua, né? As baladinhas à tarde e à noite, e saía correndo para ir para casa, para ir para a igreja com o pai, mas tinha dias que já não ia mais, então comecei a fugir. Então, com 14 para 15 anos, eu saí dos caminhos, comecei a beber, comecei a fumar, e por 15 anos eu fiquei neste mundo, né? Conhecendo muitas coisas que não eram muito tristes, né? As coisas que aconteceu, muita experiência, muita misericórdia e amor de Deus. Porque, assim, eu vejo a oração de um pai e de uma mãe para um filho, sabe? Como é importante a oração de um pai e de uma mãe para um filho. Porque eu vejo que, nos 15 anos que eu estive no mundo, eu vi que Deus me guardou. Deus me livrou da morte por algumas vezes. A pessoa pegar uma arma a 2 metros de distância e puxar o gatilho e não sair nenhuma bala, sabe? 3 vezes ele puxou o gatilho e não saiu a bala. E esse rapaz que tentou me matar nesse dia, era uma véspera de Natal, dia 24 de dezembro, ele passou na frente da casa da minha sogra e me jurou de morte, né? Jurou de morte onde me encontrasse. E muitas pessoas, Rafa, ficaram admiradas porque ele é um cara que chegou a matar muita gente num bairro, né, que eu morava. E eles perguntaram assim, por que eu estava vivo ainda? E naquele tempo eu não entendia. Mas, chegado a um certo ponto, minha esposa, que era católica, né, no segmento da família católica, ela foi para os caminhos do Senhor primeiro, né, foi para os caminhos do Senhor primeiro. E depois de 1 ano que ela já tinha sido batizada, eu fui buscar lá na igreja. E esse dia foi tremendo, foi um domingo. Eu fui buscar lá na igreja, na porta da igreja, eu estava bêbado, dentro do carro. E meu irmão, né, que era pastor na igreja, minha família toda, meus irmãos eram toda dessa comunidade, e ele desceu, pediu para me subir, só que já tinha acabado o culto, né? E eu falei assim, não, hoje não, né? Outro dia eu venho e tal. Aí minha esposa desceu, entrou dentro do carro com as crianças, com o Vinícius, com a Bruna, e aí o que acontece? Ele falou, vai lá em casa qualquer hora pra gente conversar. Eu falei, tudo bem. Isso foi no domingo,
final de tarde, começo de noite, e fui embora para casa. Isso o pastor da igreja. Era o pastor, ele é pastor da igreja, que era meu irmão, né? O pai do Estevão. Ah, o pai do Estevão. É o pastor Marcos. E aí, o Rafa, e ele... Beleza, na segunda-feira acordei, fui trabalhar, trabalhava ali na Rua dos Viana, ali para cima, no Industrial. E aí, na hora de vir embora, acho que era umas 5 horas, 4, 5 horas, estava vindo embora para casa, morava na Vila São Pedro. De repente, estava na Ulisses Pequena, sentindo Ferrazópolis. E aí, eu tava lá, eu falei, oxe, o que eu estou fazendo aqui? Era para mim ter ido para Vila São Pedro, estou indo para Ferrazópolis. Espírito Santo conduzindo, né? Verdade, né? Até o carro do Espírito Santo conduz. E eu falei assim, o meu irmão queria falar comigo, né? Vou aproveitar que eu já estou no meio do caminho, vou lá na casa dele. Foi tão de Deus assim que eu cheguei na casa dele lá. E aí, onde a gente foi? Pra mesa. Ele me recebeu na sala, falou, Fê, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vamos lá pra cozinha, sentamos na mesa e ele começou a falar. E aí Deus tomou a vida dele naquele dia, falar comigo. Meu coração estava aberto para receber aquele dia. Glória a Deus. Aquele dia meu coração estava aberto. E naquele dia Deus me marcou e eu falei assim, eu não quero mais essa vida para mim. A vida de jogo, de bebida, de noitada. Não sabia o que era sentar na mesa com a minha família, com os meus filhos. Só uma pergunta, já dentro do seu testemunho. Isso, o senhor já era casado? Casado. Já tinha os filhos? Já. E aí vivia na mesma vida como se Se eu você não me estivesse engano, solteiro, se eu não praticamente. Se eu não me engano, a Bruna tinha 6, eu tinha 4, né? Isso. E o João tinha acabado de nascer. Exatamente, essa mesmo. Tá. Assim, o que acontece? O grau de bebida, isso que acontece com todos, e muitos vêm conversar comigo, né? O grau de todos é que vai aumentando, sabe? O álcool, você acha que você bebe socialmente, você começa a beber socialmente um copo de cerveja, um uísque, quem gosta, as coisas todas. Mas isso vai aumentando este grau. Então eu era um cara que foi aumentando muito, principalmente depois de casado. Eu levava a minha esposa, morava na Ferrazópolis num tempo, e aí eu levava ela para a mãe dela na Vila São Pedro, e lá eu deixava na casa da mãe dela e ia para os bar beber. E isso eu chegava lá 2, 3 horas da manhã para a gente ir embora, e quando a gente não, eu dormia lá na casa da minha sogra. Então, assim, já tinha o Vinícius, o João tinha acabado de nascer, né? E assim, eu ficava às noites, virava noites de madrugadas na rua, né, nos lugares bebendo, nas baladas. E assim, e aí esse dia foi... Deus me pegou ali na casa dele, saí de lá chorando e decidido. Porque a nossa vida, ela é feita de decisões. É verdade. Não adianta a pessoa cansar de orar por mim se eu não decidir na minha vida. A oração não vai surtir. Deus, ele vai te proteger até um certo ponto, né? Mas coisas que é você que tem que decidir na sua vida. E aquele dia eu saí de lá decidido a voltar para os caminhos do É Senhor. o que o Vini falou semana passada, né? Deus não é invasivo. Não. Ele deixa você decidir o que você quer. Até certo ponto. Você vai decidir até aqui. Daqui pra frente quem decide sou eu. Então, você quer me aceitar? Então deixa a decisão na sua mão. Você quer me aceitar? Então eu tô aqui para te aceitar. Na verdade, nós não aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita. Exatamente. E aí Deus, por isso que até que o Vini falou, Deus não vai mudar essa caneca de lugar se ele não vai fazer isso na sua vida. Ele vai deixar, posso fazer isso? Ele te pergunta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. É porque não existe uma mudança sem o querer, né? Sim. Tipo, que nem eu tinha comentado com meu pai, falei assim, Deus tá me testando bastante ultimamente, que eu tenho pedido bastante paciência e tal, e eu tenho realmente me tornado uma pessoa mais paciente, mais calma, né? Só que eu quis isso. E olha, cara, beleza, sou novo, tô com 23 anos, mas foram 23 anos que Deus não tratou essa parte de mim porque ele viu que eu não queria. Talvez ele até mandou situações para me tratar, só que eu não aceitei essa mudança. Eu quis permanecer sendo daquela forma. Quando eu me toquei, falei, opa, não, peraí, tá errado, preciso melhorar. Então, eu pedi ajuda para Deus, ele falou assim, você quer? Eu quero. Então, tá preparado? Porque a mudança não é fácil. Mudança não é fácil. Toda mudança gera uma bagunça. Com certeza. Toda mudança gera uma bagunça para depois tudo se organizar. Não só Tudo bagunça, precisa né? ser limpo, né? Tudo precisa ser limpo. Tudo precisa ser limpo. E renúncia, né? É. Então, você comentou, né? Vivia nos bares, bebendo e tudo mais. Acho que assim, na questão do vício, Jesus ele vem e liberta, né? Sim. Só que tem uma coisa muito importante também, né? Que são as relações, né? O círculo de amizades que você tem. Porque essas pessoas que não têm esse mesmo entendimento, essa revelação, o que elas tendem a fazer com você? Tentar te puxar de volta. Exatamente.
E né? aconteceu, né, Exato, pai? várias vezes isso aí. Várias vezes, porque quando eu comecei a ir para a igreja, né, que quando meu irmão pegou e falou comigo, eu estava na casa do meu irmão, eu estava decidido naquele dia, eu não via a hora de chegar o domingo que vem para mim para a igreja aceitar Jesus. Naquela semana foi algo assim que minha esposa não estava entendendo, que eu estava chegando cedo em casa, peguei um maço de cigarro que eu tinha, joguei fora, no isqueiro, né? E chegando cedo em casa, não estava entendendo. E aí no domingo, né, ela se arrumando para ir para a igreja, aí eu comecei a se arrumar, ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: vou para a igreja com você. Né? Aí ela começou a rir e tal, mas aí eu fui com ela. E antes mesmo da pastora lá fazer o chamamento, já estava lá na frente, já pronto para aceitar Jesus de volta. Já estava quebrantado de uma maneira que... De uma tal maneira assim. Se não fizesse o apelo... E a visão da minha mãe. Olha isso. Isso depois a gente vai ter a oportunidade de ter ela aqui também. Com pra ela certeza, contar esse com lado. certeza. A visão dela, ela falou assim... Na hora que eu fui cutucar pra falar assim, pra ele aceitar Jesus, quando eu olhei, ele já tava lá. Já tava lá. Joelho. Ela falou assim, Só eu ia foi fazer chamar assim, ele. Ela falou assim, eu tava com o olho fechado. Na hora que eu vi, eu fui chamar ele. Cadê ele? Quando eu olhei, ele de joelhos lá na frente. Glória a Deus. Foi Glória dessa a Deus. forma. E aí, essa questão de puxar, porque quando eu comecei a ir para a igreja, eu passava na frente dos bares todinho que eu frequentava. E aí, muitas das vezes, né, o culto 6 horas da tarde, e tem época do ano, né, no verão, um dia demora a escurecer. Então, nós saímos de lá umas 5h30, nós íamos até a pé, né, era perto de casa. E aí os caras ficavam na frente do bar. Meu apelido é Good, né? Good, duvido, não vai durar um mês isso aí não sei o que lá, tal. E torcendo para mim se dar mal, né? E assim é as amizades que nem o Rafa falou, eles querem puxar você, né? Então o que eu fiz? Eu evitei um ano da minha vida, eu não entrava no bar, não entrava em lugar nenhum. Se tivesse que cumprimentar alguém era de longe, não tinha conversa, né? Era interessante que tem um tio da minha esposa, que ele mora do lado da casa da minha sogra, e ele sempre fez festa, sempre foi festeiro, cervejada, churrasco. E às vezes eu saía de Feazópolis, a minha esposa, vamos lá na festa. Eu falei, não. Aí o que acontece? Eu subia por educação, ficava lá 3, 4, 5 minutos no máximo, e descia para minha sogra e ficava na casa da minha sogra, assistindo televisão, dormindo. Aí ela ficava brava comigo, porque eu não ficava lá. Eu falei, não, eu aceitei Jesus agora. Você acha que eu ficava vendo a pessoa bebendo cerveja, você acha que eu não vou querer beber? Eu vou querer. A carne é fraca, né? Então, é aquela palavra, né? A gente, que nem José, né? Sai correndo da aparência do mal. Exatamente. Né? Então, foi assim que a gente vai vencendo essas coisas, né? Correndo delas. E acho que hoje, assim, né? Para os jovens, essa é a maior luta, né? Assim, quando tem esse encontro com Jesus, de realmente se entregar mesmo e fugir da aparência do mal. Acho que esse é o maior desafio hoje. Porque, poxa, o jovem hoje que entra na faculdade, é isso, né? A galera fica... Eu estudei na faculdade, na rua da faculdade ali, era uns 10 bares ali, a galera... E não tem hora, né? Tipo, E eu não tem estudei hora. a vida toda de manhã e de Então, manhã é a mesma coisa. Eu estudei um ano de manhã e os outros anos à noite. De manhã, 9 horas da manhã, os caras... vamos pro bar, vamos beber lá. 9 horas da manhã, os caras já estavam... Segunda-feira, eu falei, cara, segunda-feira, 9 horas da manhã, quer beber? Quero. Cara, como assim? Então, hoje o jovem ele tem muitos convites e tem aquele negócio, né? Ah, não, mas eu só vou lá, não, vou beber uma Coca-Cola, né? Ah, não, só vou lá, vou ficar um minutinho com o pessoal só para fazer a social ali, Mas um né? abismo puxa o outro. Né? Puxa. Quando você vai ver, Um abismo puxa o outro. a gente acha que a gente é forte o suficiente, e aí? Muitas vezes nós queremos nos encaixar em lugares que não são para nós. Já não são mais para nós, exatamente. Não são para nós. Nós queremos a atenção, às vezes, de pessoas que não é que não merecem a nossa atenção, mas é que não é lugar para nós. Exato. Exatamente. Tudo bem que nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Só que também Deus nos dá estratégia para levar a luz e o sal. E onde nós temos ele que deve estar chegar. preparados. Porque Sim. a palavra fala assim, que aquele que está de pé, cuide-se para que não não caia. caia. Exatamente. Então, cara, você está começando a levantar agora. Você Uhum. era um bebê, estava engateando. Começou a andar agora e já quer... Uhum. Calma. É um passo de cada vez. Eu entendeu? penso assim, tem mesa que não nos convém. Exatamente. sabe? É como uma criança, né? Cara, não é seu momento ainda de sentar na mesa. Tem mesa que o pão tá mofado, né? Essa discussão é boa. Pastor, você diria que essa experiência sua da conversão, né, realmente de voltar para os caminhos do Senhor, e até já puxando uma pergunta que foi feita pelo próprio Estevam, né, seu sobrinho,
que ele perguntou qual foi a experiência mais marcante que você teve. Você diria que foi essa? Ou durante a sua caminhada com Cristo, teve algum momento também que você fala, poxa, eu tive um testemunho marcante, algo que realmente, que eu senti a presença de Deus, que eu senti esse cuidado, que eu senti do Senhor se movendo mesmo pela minha vida. Teve algum outro momento ou seria realmente esse da sua conversão? Eu tive vários momentos, né, na minha vida de poder contar vários testemunhos marcantes. Para chegar nenhuma que eu acredito assim nos caminhos do Senhor foi uma experiência muito marcante para mim, mas assim eu nasci, eu não falava uma palavra. Com 7 anos veio um pastor na casa do meu pai, orou por mim, eu comecei a falar. Com 7 anos, até 7 anos eu não falava uma palavra. Então eu vejo assim, sabe, Rafa, desde o ventre da minha mãe, embora eu nasci num lar cristão, mas assim, para pontuar, quando eu nasci, meu pai tinha desviado os caminhos do Senhor. Se você pegar meus irmãos, todos os meus irmãos têm nome bíblico, só eu que não tenho. Paulo, Daniel, João, Marta, Maria, Marta, Madalena. Então os filhos que não nasceu quando meu pai estava na igreja, São não tem quantos nomes irmãos? bíblicos, são 10. Quase 5 dois, homens. mais 2 já fazia o 12 discípulos. Sim, e foi bem dividido, 5 homens e 5 mulheres. Assim, Perfeição de Deus. Então, veja assim, o inimigo já queria me destruir lá no ventre da minha mãe, né? Eu vejo assim que minha mãe sofreu muito quando meu pai estava fora da igreja. Então, assim, eu creio que no ventre dela eu recebi muitas coisas, né? Embora isso, né, a gente com o tempo vai entendendo, a gente vai renunciando todo este mal e a gente vai pegando a cura do Senhor. Então, eu cresci com 7 anos, mas eu cresci uma pessoa muito tímida muito grande. Minha timidez era muito grande. Ao ponto de eu falo isso, eu sofria fobia. Eu parava de respirar por tanta timidez. Às vezes, dependendo com pessoas que eu tivesse ao lado, perto, eu parava de respirar. Então, era muito Ou seja, grave. se naquela época fosse fazer um podcast, nem pensar. Não saía nada aqui, cara. Na verdade, a gente tinha que chamar o SAMU, porque ele falou que parava de respirar. Não, tinha os dentistas minha, que eu achava o cliente minha, eu lembro disso. Eu até comentei um tempo atrás com essa doutora, né, que era a minha cliente, e eu falava que eu subia uma escada, um topzinho assim, para entrar no consultório dela, né, na sala de espera, e eu chegava lá já cansado. E quando eu chegava para falar, eu tinha parado de respirar. Quando eu descia, eu parecia que eu ia morrer do coração. Eu não ficava 2 minutinhos ali, porque senão eu morria do coração. E ia embora. Então, de tamanha timidez que eu tinha. Né? Então, era grave. Então, assim, eu vejo tudo isso, o cuidado de Deus, né, na minha vida e me levando a isso. Né? Então, assim, Deus me livrou 2 vezes de arma forjada, né, né, uma foi um 38, cara, 3 vezes, um cara ficou com uma 12 para me matar. Conta essa história pra gente. Essa história também é uma história, eu estava num bar, o tio da minha esposa tinha um bar na Vila São Pedro, e ele fazia um karaokê, e ele enchia muita gente, e ele tinha muito conhecimento com muitos caras que eram traficantes, esses caras, sabe? E aí eu estava no bar, e o bar estava lotado, e ele falou, ô Good, né, chamava de Good, ô Good, fica no karaokê aí pra mim e tal, né, Rafa? Aí o que acontece? Aí ele deu a lista dos caras que iam cantar lá as músicas. E o bar lotado. Aí eu falei o nome de um cara lá. Só isso que eu fiz, hein? Falei o nome do cara. O cara chegou. Quem é você para falar meu nome? Vixe. E começou. Azedou. Pra cima e azedou. Azedou porque o cara tinha acabado de sair da cadeia. O cara é traficante. E aí o cara ficou revoltado comigo. E eu já tinha tomado umas e não sabia quem que era o cara. E aí o tio começou a apaziguar, porque o meu tio conhecia ele e tal. Mas mesmo assim o cara ficou furioso. E aí o que acontece? Passou isso, já era de madrugada, 2, 3 horas, minha esposa estava com os meninos na casa dele, que era em cima, com a tia dela. E aí o cara só para cima e para baixo, de moto, na garupa com a 12 na mão, assim. Doido para me sair do bar para me pegar. Doido. Aí o tio falou assim, ó, fica tranquilo, ele não vai fazer nada com você não. Eu fiquei meio assim, mas como eu já estava alcoolizado, quem está alcoolizado não tem medo de nada, né? Mas, beleza. Aí, quando ele deu uma fugidinha, ele falou, agora pode ir embora que eu vou segurar ele aqui, ele não vai atrás de você, não. Aí fui embora, cara, minha esposa nervosa, chorando, as crianças, e fui para casa. Isso acho que era no sábado para domingo. No domingo de manhã, quando eu fiquei sabendo a notícia, ele tinha sido preso.
foi preso, que ele estava fazendo bagunça nas lajes, chamaram a polícia, e ele tinha acabado de sair da cadeia, voltou para a cadeia e ficou muitos e muitos anos na cadeia, né? Então eu vejo assim o cuidado de Deus. Com certeza. Né? Porque ele poderia querer armar para mim no outro dia, Sim, sim. como ele era morador do bairro também, poderia querer armar para mim. Então veja esse o livramento de Deus aí. E outro foi o 38 lá, né? Isso, esse foi numa véspera de Natal, né? A gente estava num bar também, eu e meu cunhado, tava minha esposa, que era minha namorada na época, outra moça lá que morava com ela. E aí os caras começaram a discutir dentro do bar, e eles acharam que a gente estava tirando sarro deles, eles vieram para cima da gente. E aí a gente entrou em confronto lá, tal, de discussões, e aí ele foi embora. Esse cara foi embora, um nordestino, acho que ele era cearense. E fiz um fuzuê na rua, no bar, todo mundo ficou olhando, aí foram embora. Quando ele voltou armado. E eu estava no bar, e minha sogra, sabendo que a gente estava no bar, e sabendo que ele estava vindo, ela foi. Aí ele apontou a arma para minha sogra, que queria me pegar, e eu falei assim, aí eu vi que ele estava apontando a arma para minha sogra, corri na frente dela, falei assim, ó, se você quer pegar, pega eu, não pega ela, que ela não tem nada a ver com o assunto. E era uma distância de 1,5 metro, 2 metros no máximo que ele estava de mim. Aí é você mesmo, aí puxou o gatilho, falhou. Puxou o segundo, falhou. No terceiro que ele puxou, minha sogra me puxou pelo braço. Ela me puxou pelo braço assim, eu só escutei os tiros. Pá! Aí nos escondemos dentro do banheiro, né? Dentro do banheiro. E aí deu uns 2 minutinhos, o cara do bar lá, o dono do bar veio, abriu a porta do banheiro, falou assim, não, pode sair que ele já foi embora. E aí, quando eu chego lá, tinha um poço de sangue lá no chão, e o projétil reverberou recosteou no azulejo, pegou no amigo dele, que estava do lado dele. Gente. Uma coisa assim. E Cauê, é tão assim. Nossa, tá louco. Eu creio nos filhos da promessa. Sim. Existem os filhos da promessa. Como existe também filhos de Belial, existem os filhos da promessa. Porque assim, eu ia para as baladas nas noites, nos bares, nas discotecas, e eu não sentia que aquilo era o meu lugar. Eu achava um estranho no lugar. Eu tinha que beber muito para tentar ficar parecido com os caras que estavam lá. Que aí já perdi a consciência, aí já... Exatamente. Tem lugar que não é para nós. Não é que nem você falou. Tem lugar que não é para nós. Então, assim, foi uma experiência que até eu voltar para os caminhos do Senhor, Deus me marcou e me livrou da morte para chegar onde a gente está hoje. E assim, no caminho do Senhor, muitos milagres o Senhor fez. Mas eu gosto de contar. Esse eu gosto de contar porque foi uma experiência assim que a gente, como cristão, às vezes duvida, né, o que pode acontecer na igreja. Né? Eu duvidava, Rafa. Eu duvidava quando o pastor orava e a pessoa caía para trás. Né? Como diz um pastor, fala assim, né? Se cair para trás é unção, se cair para frente é demônio. Aliás, depois o Cauê tem uma pergunta sobre isso, mas vai lá. Continua. E eu gostava muito de uma vigília, um Diadema. E aí foi um apóstolo pregar lá, um cara novo, apóstolo Wagner. E ele pregou uma ministração tremenda. E eu sempre fui daquele cara assim, que se chamar ele lá para frente, a palavra falou comigo, eu já estou lá na frente já. Né? E aí ele ministrou e fui lá para frente. E aquele monte de gente, que era uma vigília grande, de várias igrejas diferentes, que se reunia para essa vigília. E aí ele me chamou, eu fui lá chamou o pessoal que quisesse receber a oração, eu fui lá na frente. E eu estou lá com os olhos meio abertos, meio fechados. Quem vem na minha frente? Ele. Ele vinha vindo assim, eu falei, ixi, ele que vai orar para mim, cara. E foi mesmo. Aí ele pegou, orou por mim assim, falou assim, ó, pôs a mão no estômago dele assim, falou, aquilo que está sendo gerado dentro de mim, seja gerado dentro de você. Quando colocou a mão na minha barriga assim, foi para trás. Assim. Nunca tinha sentido isso. Nunca tinha sentido. Para mim era golpe, ou o pastor que empurrava, mas ele somente tocou no meu estômago e falou assim, ó, o que está sendo gerado em mim, seja gerado dentro de você. E aí aquilo mexeu comigo, caí para trás, assim, o cara me segurou, estava atrás. E ali eu saí daquele dia com outra cabeça, com outra mente, que isso foi numa sexta para o sábado, no domingo eu estava na igreja falando para o bispo que eu queria sair da igreja. Para viver aquilo que eu estava sentindo, sabe? E aí começou o chamado de... Exato. De ali, pastor. Exatamente, ali começou. E quanto tempo do momento de conversão até esse momento? Quantos anos passaram? De conversão até esse foi... Uns 10 anos, acho. Uns 10 anos. É que eu ia perguntar Sim. sobre essa questão 9 de anos. o chamado pastoral. Exatamente. Quando começou. Então, você já meio que respondeu. O chamado pastoral começou aí. Exato. Quando Deus começou a queimar sobre isso no seu coração. Exatamente. E aí é uma coisa que nunca mais saiu de dentro de mim.
Mas a primeira pedida de saída foi negada, né? Exato. Aí o testemunho é esse, porque eu estava tão queimando dentro de mim, não queria ser uma igreja diferente. Não é, a visão não é essa, ser uma igreja. Não existe igreja diferente. A igreja é do Senhor e ponto, né? Aí eu fui falar com ele, aí ele falou assim, ele ficou assustado, já marcou reunião com o pessoal da igreja, vamos sentar todo mundo, que o Edson quer sair da igreja, eu era diácono, líder do ministério diaconal da igreja há alguns anos. Glória a Deus, né? Esses são os efeitos especiais. Pessoal, a gente Se tá... tá saindo no áudio, eu não sei, mas... Gente, saiu uma tendo furadeira reforma, aqui. Tá tendo reforma aqui do lado, só fazer uma pausa para explicar. Tá tendo reforma aqui do lado, nós não contávamos com isso, estamos tentando cortar todos os ruídos possíveis, tá bom? Mas assim, não se preocupem, vai dar tudo certo e é isso aí. Exato. Nós temos aqui só para falar das nossas assistentes aqui, né? As nossas produtoras, né? A Aproveitando essa Tainá pausa. e a Daça, né? Então elas estão ajudando a gente aqui. Vocês sabem, a gente está começando o podcast, tá tudo bem caseiro, mas o importante, como o Vini falou no último, conteúdo. né? É o conteúdo. O que é está sendo falado aqui. está sendo É a bênção. mensagem. É a mensagem, A exatamente. mensagem é o princípio. Então bora lá. Continue, pastor. Glória a Deus, né? E isso foi tremendamente. E aí se marcou uma reunião. E aí ele perguntou se minha família, né? Minha esposa, meus filhos estavam todos de acordo, né? E eu falei assim, nem falei com eles. Ele falou, então você tem que ver se está todo mundo de acordo. E aí fui para casa domingo à noite, né? Depois do culto, depois dessa reunião, e aí a gente conversei com eles e tal. E aí ninguém queria sair da igreja. Ninguém queria sair da igreja, e eu falei, ixi, é só eu não posso sair assim, né? Aí o que acontece? Eles pegaram, e eu voltei à reunião com o pastor, com o bispo da igreja, e aí o que acontece? Eu falei assim, olha, não vou sair porque minha família não está de acordo, né? Então, aí a gente decidiu permanecer. Mas esse desejo não saía de dentro do meu coração. Eu orava, né, muito para isso. Falei, Senhor, se é da tua vontade que venha acontecer, se não é da tua vontade, tira do meu coração, né? Esse desejo. Eu queria trabalhar de uma forma, né, para o Senhor, né? E aí o que acontece que ficamos mais alguns anos, né? Aconteceu algumas coisas na igreja e aí quando a gente já estava num certo nível assim de sentimentos dentro de nós, né? De muitas coisas que aconteceu. E a gente se reuniu como família e decidimos sair da igreja. E aí quando a gente saiu, né, Vini? A gente achou que já ia acontecer, né? Desse dia que eu conversei com o bispo até a conclusão foi 6 anos orando. Foram 6 anos para a abertura da Getsemane. Exatamente. Ou seja, a gente saiu para um propósito. Exato. E levou 6 anos de todo um trabalhar de Deus ali nas nossas vidas, né? Só que aí entra na questão infelizmente, do pensamento imediatista. Isso. Você, nossa, eu vou sair Exato. E amanhã eu já tô com a igreja, já tô com não sei o que, já tô com isso, já tô com aquilo. E aí você cai naquela frustração. Mas será que era? Só que quando Deus tem a promessa e ela queima, não tem essa dúvida. Exato. E assim, da nossa saída, quando nós saímos, realmente nós tínhamos esse pensamento imediatista. Tipo, Exato. semana que vem vai tá tudo acontecer. Pronto, né? É que às vezes a gente fala assim, as pessoas acham que é só com eles. Não, com a gente foi assim também. Só que Deus trabalhou muito as nossas vidas e foram 6 anos longos, tá? Foram 6 anos longos, não passou rápido. Aí a gente sempre pensava, é agora? Não é. É agora? Não é. É agora? Cai muito na questão de você querer fazer com as suas próprias mãos. Sim. Exatamente. E aí é onde tem o maior, acho que, não sei se é o maior erro, mas de você querer tirar da mão de Deus. E Deus muitas vezes permite isso. Exato. De você pegar e falar assim, não, tá na minha mão. Mas, não, você quer fazer? Então tá bom, faz com a sua mão. Só que aí depois você vai vir pra mim e vai, Deus, me perdoa porque não era pra mim ter tirado da tua mão. Exato. E eu posso falar, a Getsemane, ela nasceu, na verdade, no coração do meu pai há muitos anos. Mas falar da fundação dela, assim, quando ela foi inaugurada, ela surgiu no momento que nós menos esperávamos, né, pai? Porque, assim, durante esses 6 anos, continuamos sonhando sim com isso. A gente entendia esse chamado que Deus tinha para a nossa família. Só que, nos últimos 2 anos, antes de concluir esses 6, nós estávamos firmados em um ministério onde nós estávamos trabalhando, fazendo o que nós gostávamos de fazer. Eu estava sendo treinado para ser líder, etc. Meu pai ali com líder de casais já. Então, assim, era
numa fase que nós estávamos ali estabelecidos, entre aspas, dentro da igreja e não estava mais, tipo assim, não é que tinha esquecido a promessa de Deus, mas não era algo que nós já estávamos imaginando que vai ser agora. Deus estava tratando todas as coisas, todas as arestas, capacitando, essa é a verdade. Durante os 6 anos, Deus capacitou, Sim. Deus deu estratégia, falou assim, ó, você vai cuidar de casais, ó, você vai ser líder de alguma coisa, para quê? Para que quando acontecesse a promessa, Sim. não que você vai estar preparado, porque nós não estamos preparados para nada, essa é a Exatamente. verdade. Não, eu estou preparado para receber... nós não estamos preparados. Eu estou preparado para receber o dom de visão. Aí Deus abre a sua visão, você começa a ver um monte de coisa e sai correndo. Exatamente. Você não está preparado. É assim como Deus chamou Moisés, né? Sim. Até tudo que Moisés foi fazer, olha quanto tempo que levou, né? Exato. Para ele fazer realmente aquilo que estava no coração dele, que foi colocado pelo Senhor, né? Quanto tempo que levou até realmente acontecer. Não é de um dia para... Só que nós não entendemos o preparo de Deus. Não. Exato. Nós não entendemos que... A gente é imediatista. Na verdade, nós vivemos numa geração imediatista. Sim. Nós vivemos numa geração que estralou o dedo, as coisas têm que acontecer. Estralou o dedo, o dinheiro tem que cair. Estralou o dedo, Exato. tem que fazer isso. Estralou o dedo, Deus tem que ter curado. Estralou o dedo, Deus tem que ter libertado. Cara... Mas será que é da geração mesmo? Não, na verdade, isso já tinha. É. Mas eu acho que agora está uma geração mais imediatista do que Exato. antes. Já tinha isso porque isso é natural do ser humano. Sim. É natural a ansiedade, é natural tudo do ser humano. Só que algumas pessoas são mais, outras são menos. Tem pessoa que ela é desencanada. Cara, Deus vai fazer? Eu creio que Deus vai fazer, que Deus vai tirar isso daqui e vai colocar ali. E vai demorar 10 anos? Mas eu creio. Porque eu creio num Deus que ele faz tudo. Só que tem pessoa que fala assim, cara, eu creio que num Deus vai fazer. Mas se eu empurrar um pouquinho? Se eu empurrar mais um pouquinho? Nós queremos ajudar a Deus a fazer o trabalho dele. E, cara, Deus não precisa de ajuda para fazer o trabalho dele. É verdade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E até eu brinquei, Deus é pai, não é padrasto. Exato. Então, e ele fala, cara, se você que é pai terreno, você procura dar o melhor pro seu filho, imagina eu, Exato. que sou o pai celestial, que eu tenho tudo no controle das minhas mãos, que eu criei o céu, criei a terra, que eu falei haja luz e houve luz, que eu soprei o fôlego de vida e fez você minha imagem e semelhança. Então nós queremos ajudar a Deus a cumprir as promessas que ele prometeu para nossa vida. Ah, Deus me prometeu que vai me dar um carro, e você vai lá e faz o carro em 80 vezes. E aí você compromete seu orçamento, você compromete a sua condição familiar, você compromete a sua condição que você não consegue estudar, você não consegue dar uma condição estável para sua família de um jeito que é para você dar. E aí você fala, nossa, mas a promessa de Deus ela não foi perfeita. Mas ela não foi perfeita porque você quis ajudar Deus ou ela não foi perfeita porque você não conseguiu esperar? Exatamente. E o problema de você não esperar é que às vezes você fala assim, poxa, a promessa de Deus para mim foi um carro, por exemplo. Aí você vai lá todo afobado, entra nesse negócio e vai e compra um Fusquinha. É só termo figurativo. Só que às vezes Deus não tinha um Fusquinha para você, tinha uma Ferrari, mas você foi tão apressado que foi escolher o Fusquinha, mas Deus tinha preparado uma Ferrari para você, mas a sua pressa fez você não ter o melhor, fez você ter o que dava para o momento dentro de um orçamento apertado. Exato. E por um outro lado, por ser imediatista, tem os outros que desistem. Sim. Porque o fato que a gente saiu do primeiro ministério que a gente estava, e a gente ficou um tempinho, a gente começou nessa outra denominação que a gente ficou, a gente começou a frequentar por frequentar de alguns cultos, mas a gente ficou 2 anos sem se membrar, né? Sem se membrar nesse ministério. E aí eu via que não acontecia, e minha esposa, a gente tem que estar debaixo da cobertura, coisa que eu, né? Aí eu via que não aconteceu, eu peguei a gente e falei, então vamos nos membrar ao ministério. E aí nos membramos ao ministério, e ali já fui chamado, como a gente era consagrado a presbítero na outra igreja, e aí o apóstolo da igreja nos chamou para fazer parte do altar, né? E ali a gente começou a fazer muitas coisas dentro da igreja, ser líder de casais, a gente fazia ministério de visitas, discipulado, eu era líder de um grupo de altar também. Então a gente começou a se infiltrar bastante na igreja, o Vinícius, né, nos jovens. E ali eu comecei a caminhar e eu comecei a analisar assim, falar assim, não era a vontade de Deus, aquilo que era o meu sonho. Eu falei, de repente, eu comecei a olhar assim, de repente, acho que não era aquilo que Deus tinha para mim. Eu acho que era permanecer ali. Até o apóstolo deu uma reunião de altar, ele nos deu a liberdade de começar pontos de pregação, né, que é grupos de oração que chama, né,
os GEOs, qualquer. Falava, tem um bairro que não tem a igreja, foi falando os bairros. E eu comecei a pensar nisso, falei, de repente Deus está me chamando para ser pastor aqui nessa igreja, nessa denominação, né? E a gente caminhou ali e tal. E é aquilo, quando eu desprendi um pouco disso que era o sonho e tal, e depois de 4 anos já nesse ministério, foi que surgiu. Uma igreja começa como, Cauê? A igreja começa 2, 3 pessoas na sua casa, né? Uma reunião, uma oração, assim começa a igreja. Nós começamos tudo ao contrário, né, Vinícius? A gente foi alugar o salão. A gente já alugou o salão e, assim, não tinha membro nenhum, não chamamos ninguém. Nós não chamamos ninguém, foi uma coisa que a gente priorizou. Vai caminhar com a gente quem Deus quer que caminhe. Nós não vamos chamar ninguém. Tanto que a minha tia, que era do mesmo ministério que a gente era, tá lá no ministério lá até hoje. E nós não chamamos ela momento nenhum para vir congregar com a gente. A gente falou assim, Deus vai tocar no coração das pessoas, e realmente Deus foi tocando no coração das pessoas, né? É verdade. A igreja foi fundada final de 2019, né? Isso, outubro de 2019, a gente alugou o salão, né, preparou, a gente tinha tudo, né, os instrumentos e tal, e a gente cria expectativas, né? A gente é de Deus, é de Deus. Cheio. Nossa, não vai ter gente saindo pela... Mas o primeiro culto Foi, porque era convidados, né? A família, inauguração. A inauguração. A inauguração lotou. No outro aí a domingo... gente o negócio aí foi de Deus mesmo, né? Só que aí é onde Deus vem para quebrar a nossa soberba, orgulho, nosso modo de pensar e entender que as coisas... Tem outra coisa. Exatamente. Para entender que não é da nossa forma, nem como nós imaginamos, Chegou no outro domingo, só tava eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Só, mas ninguém na igreja. Aí meu pai até chegou para falar assim, não, vamos fazer aqui, só nós aqui embaixo. Eu falei assim, não, vamos fazer o louvor. Vai ter o louvor, vai ter a palavra tudo normal, como se fosse um culto. Se chegar pessoas, amém. Aí passou, acho que nesse culto o Estevão e a tia Sônia ainda não vieram. Foi no outro. Aí no outro culto veio a tia Sônia, aí veio o Estevão, né? Aí a tia Sônia falou assim, ó, é o seguinte, você quer falar isso? Pode falar. Aí ela falou assim, ó, é o seguinte, eu tava orando pra Deus, e falei assim, Deus, ele não vai me chamar não pra congregar com ele? Tô esperando ele me convidar pra congregar com ele, ele não vai me chamar não? E ela falou assim que Deus respondeu exatamente assim pra ela. Ele já falou pra mim que ele não vai chamar ninguém. Então, se você quiser congregar, você vai. Desse jeito. Aí ela chegou e falou isso pra gente. Ela falou assim, ó, eu fiquei esperando vocês me chamar, mas Deus falou que vocês não iam me chamar. Não porque vocês não me querem, mas porque Deus vai enviar as pessoas, né? Exatamente. Jesus foi assim, né? Ele não começou o ministério dele com os 12 discípulos. Ele foi trazendo, ó, vem, você tá pescando? Tu me segue. Me segue, deixa suas redes aí, eu vou te fazer pescadores de homens. Exato. Ô Mateus, deixa os impostos aí, vem. Eu tenho nós teremos uma festa hoje, mas onde vai ser? Na sua casa. Abre a porta da sua casa porque eu quero cear na sua casa hoje. Então ele foi escolhendo. E eu creio que a igreja é nesse sentido também. As pessoas vão sendo adicionadas, elas vão sendo enxertadas no corpo de Cristo. Exatamente. Através da palavra. Através da palavra. E você citou uma passagem muito interessante, que acho que o Marcos 2 está lá, quando Jesus ele vai e chama Pedro e André, que está pescando, né? Ele fala assim, venha, segue-me que eu farei de vocês pescadores de homens. E logo mais à frente, quem estava? Tiago e João. Eles estavam fazendo o quê? Consertando redes. Então, são 2 ministérios os mais importantes. Começou com o ministério mais importante, o evangelismo e intercessão. A igreja, ela caminha com evangelismo e intercessão. Tem aquele que fala do Senhor e aquele que conserta as redes, que é o intercessor através da oração, através, né? As curas, os demônios, os milagres acontecem através da oração. Se for através de jejum e oração. E ele deixou claro isso na palavra. Exatamente. Ele deixou claro, cara, isso só se expulsa através de jejum e oração. Exatamente. Tem legiões que é só... Exatamente. E então, assim, Jesus ele foi tão lindo na sua passagem que quando você citou os meninos no caminho de Emaús, por quê? Isso acontece muito até nos dias de hoje. Sim. A frustração. Porque a promessa que era que o Messias viria e ali traria restauração para Israel, estava morto agora. Estava pendurado no madeiro. E aí, quando eles olharam para isso, eles falaram, acabou tudo. Aquilo que a gente sonhava, aquilo que a gente tanto esperava. Não aconteceu só com os caras que foram para Emaús, mas foi para Pedro, voltou a pescar, né? Então, assim, hoje acontece isso nas nossas vidas nos dias de hoje. As pessoas criam expectativas. E, às vezes, por não acontecer, que não é o momento, elas desistem.
Você vê que assim, né? Não precisou nem Jesus morrer. Quando Lázaro morreu, que chegaram e falaram para Jesus, se você tivesse vindo antes, né, meu irmão não estaria morto, né? Então, assim, querendo falar como que Deus tem que agir, Exatamente, né? as pessoas A querem gente ensinar faz Jesus isso. Eu falo assim, Deus, se você tivesse vindo um pouquinho antes, talvez eu teria conseguido aquele emprego, talvez eu teria conseguido Não, aquilo. e o mais interessante dessa passagem que você citou é porque qual foi as pessoas que foram falar com Jesus ali? As pessoas... Maria, Maria. as pessoas que puderam ter Jesus dentro de casa, Mais ouvir os próximo. ensinamentos, as pessoas mais Exato. próximas que ele considerava amigos. Exatamente. Poxa, os mais próximos de Jesus ali falam uma coisa. Então, peraí, você ainda não entendeu. Sim. Na verdade, Realmente, elas não entenderam. as frustrações deles começaram a partir do momento que eles perceberam que Jesus não era um guerreiro do cavalo branco e iria vir com uma legião, ia tirar um império romano e tudo Exatamente. mais. Já a frustração deles começaram aí. Exato. E aí depois a frustração ela se intensificou quando Jesus morreu. E aí quando Jesus foi assunto ao céu, que subiu e falou assim, eu vos enviarei o Consolador, aí eles, de novo? Só que aí chega em Atos 2. Só que aí em Atos 2, no capítulo 1, se eu não me engano, nos últimos versículos do capítulo 1, fala assim, e eles perseveraram unanimemente em oração. Em oração. Foi ali Em que... oração. E aí no capítulo 2, e veio do céu um som e um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e eles começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. Então, mas antes disso, eles tiveram que passar por um deserto. Exato. O deserto é o lugar onde você tem as melhores experiências com Deus. Ninguém gosta de passar em deserto. Ninguém gosta de estar num vale de ossos secos. Mas no vale de ossos secos é onde tem a maior probabilidade, vamos se dizer que o maior ápice e a maior... fugiu até a palavra de onde Deus pode operar o milagre. Acho que a maior probabilidade onde Deus pode operar um milagre é no Vale de Ossos Secos. Por quê? Cara, você tá vendo que tá tudo seco. Você tá vendo que não tem jeito pra nada. Vida, não tem mais nada. Você tá vendo que não tem vida. Mão humana, não tem tecnologia, Nada não tem que poderia fazer. E aí ele fala, você tá vendo esse Vale de Ossos Secos? Você acha que eu posso trazer vidas a eles? E aí ele fala, só tu sabes. Tu sabes. Eu queria aproveitar esse gancho, né, que a gente está falando isso do deserto, né, e o que me brilha, né, os olhos assim de ver como que Deus trabalha. A igreja ela foi fundada em outubro de 2019 e logo em 2020 veio a pandemia, né? Comenta um pouquinho como é que foi esse período de pandemia, uma igreja nova passar por uma pandemia. 100 membros. Eu falo porque assim, eu vim de uma igreja que ela tinha, gente, acho que era mais de 30 anos aí, e na pandemia ela fechou, né? Foi um momento ali que o pastor falou, olha, vamos encerrar tudo, a igreja vinha de alguns problemas financeiros, enfim, e a igreja fechou. Então imagina uma igreja nova, né, 100 membros, né, só a sua família, como é que foi esse processo, né, passar por esse deserto, né? Foi um processo um pouco difícil de entender no começo, né? Porque eu comecei a analisar algumas pessoas, elas estavam negociando, pessoas que pagavam aluguéis, não só de igrejas, como de casa. Tinha uma doutora, amiga nossa também, que pagava aluguel do consultório dela, e eu comecei a ver que as pessoas estavam negociando isso. Né? Uns estavam deixando, vamos fazer o seguinte, vamos jogar para frente. Essa doutora amiga minha, ela ficou não sei quantos meses lá, sem pagar aluguel, e depois ele diluiu esses aluguéis junto com os outros, né? Parcelou esses aluguéis e tal. E eu vejo as pessoas negociando, um abaixou o valor. E aí eu fui conversar com o proprietário do nosso salão da nossa igreja, né? Um rapaz novo, amigo nosso, né? E eu falei assim, olha, a gente vai estar com a igreja fechada, porque agora é regra da igreja estar fechada, não pode estar com as portas abertas. E como é que a gente vai pagar aluguel sem culto? Porque nos cultos que a gente recolhe os dízimos, as ofertas, para a gente custear os custos do sustento da igreja. E aí eu fui falar com ele, ele falou, pastor, é o seguinte, eu dependo do aluguel da igreja para pagar o aluguel da minha casa. Eu falei, meu Deus, e agora? E ele falou assim, o que eu posso fazer, pastor, é segurar um chequinho por um dia, que eu consigo trocar e tal. Eu falei, irmão, então descansa que Deus vai prover. Aí, Rafa, foi assim tão tremendo de Deus que a gente não só pagou aluguel, o primeiro estadia da igreja fechada foi de 4 meses, se eu não me engano, né? Os primeiros 4 meses ali de pandemia ficou fechada, mas nesses 4 meses a gente conseguiu pagar os aluguéis, a gente fechou a bateria, né, Vini? Tudo em dia. De vidro, a gente trocou mesa de som, a gente pintou a igreja, Fez fachada.
tudo dízimos e ofertas de pessoas que nos ligavam, depositavam na conta da igreja. Então, assim, lives, né? Que a gente ficou, como ela ficou fechada, a gente ficou fazendo live. A gente não abriu mão dos cultos, né? Então, todo dia de culto tinha live. Alguns dias a mais também que o pastor ligava a live lá pra fazer oração, essas coisas tudo. E, eu fiquei preocupado, de verdade, porque quando eu olhei pra nossa situação, pra mim, do meu pai, eu falei assim, quem mantém a igreja hoje? Era nós dois. Eu falei assim, a pandemia, a primeira área a ser sofrida foi a nossa, porque até então o vírus era transmitido por onde? Pela boca. Dentista protético, como que a gente vai trabalhar? Exatamente. Aí, estagnou o laboratório. Como que vai pagar o aluguel da igreja? Como que vai pagar as contas de... Porque não tinha só aluguel, tinha água, luz, internet. Como que vai pagar tudo isso? Só que Deus, ele foi muito bom, realmente. Ele supriu de pessoas que nós nem imaginávamos, pessoas que nem são de São Paulo, né? Pessoas que são de outros lugares ofertando. Sim. Pessoas que não são cristãs ofertando. Tem pessoa que não é cristã e dá dízimo até hoje, que dá oferta até hoje, e não são evangélicas, não vão lá na igreja, mas sentem de abençoar a casa de Deus. Então, assim, a nossa igreja, acho que o momento que ela mais cresceu nessa parte de estrutura foi durante a pandemia, enquanto todas as igrejas fechadas, perdendo coisas, a nossa foi conquistando. Porque nós somos melhores, especiais? Não. Mas é o que a gente estava falando, né? Era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus. Aí é onde a gente vê onde é o propósito de Deus. Sobre o nome da igreja, que me veio a curiosidade. Eu sou bem curioso de vez em quando. Isso é legal. O nome da igreja me fez ir até lá, né? Foi por conta do Monte Getsemane que Jesus orava e tudo mais? Tem alguma coisa a ver? Tem. O nome para você ver, o nome da igreja já tinha uns 10 anos atrás da gente pensar em ter a igreja. Quando surgiu o desejo do meu coração de a gente abrir as portas, né, da igreja, logo eu falei, Senhor, né? A gente começa tudo muita loucura, né? Mas a gente já pensa no nome da igreja e tal. E logo veio o Getsemane, por causa que Jesus estava no Getsemane falando com o Pai. Então, a igreja, você vai na igreja para falar com o Pai. Sim. E no Getsemane teve guerra espiritual. Sim. Porque Jesus estava falando com o Pai e os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus vai lá, vocês em nenhum momento vocês conseguem orar comigo, né? Então, assim, e quem estava lá? Pedro, Tiago e João, os caras, Boanerges, os filhos do trovão, os caras, mano, que viu os milagres, mas estavam sofrendo de uma guerra espiritual. Então, logo veio o nome da igreja, Getsemane, num jardim, um lugar onde você vai ter um encontro com Deus, porque Jesus estava ali se encontrando com o Pai, falando com o Pai e recebendo tudo a direção do Pai. Então, na igreja você busca Ele, você adora Ele e recebe uma direção dele. Só que você não vai ser isento de passar por lutas e tribulações. Não, exatamente. Você nunca vai estar isento. Não, que você falou que no Getsemane eles tinha uma batalha espiritual. Exato. Então você fala com o Pai, você trata com o Pai, só que você não é isento de passar por nada. Exatamente. É igual a gente comentou na semana passada no outro podcast que não tem nenhum crente super-herói. O crente, ele não é super-herói. Exato. Não. Até porque na igreja existe aquele... O demônio vai na igreja, o diabo vai na igreja também, filho. Você está entendendo? Vai lá para resistir. Agora, quem que vai prestar o culto? É você. Eu não posso depender de pessoas para eu prestar um culto ao Senhor. Eu tenho que depender de mim. É o meu culto ao Senhor. Não importa se o louvor está bonito, se está feio, se a palavra foi para mim ou não, a palavra é para mim, a adoração é para o Senhor e ponto. Então a gente prega muito isso na igreja. A gente ficou um tempo, Cauê, Rafa, acho que a Rafa até pegou umas mensagens lá de Jeremias 1:10, que o Senhor falou assim, você foi para derrubar, destruir, arruinar. A gente pregou muito isso, para depois plantar e edificar. Então, veja bem, o Senhor destrói, quebra, arruína muitas coisas dentro de nós. Nós temos que estar abertos para isso, para a gente poder plantar e edificar para Deus nessa terra. Um vaso na mão do oleiro. Exatamente, um vaso na mão do oleiro. Você citou também a questão de Moisés ali. Moisés, ele chega, ele vê a casa ardendo, aquele negócio pegando fogo, maravilha, e não destruía a sarça. E ele falou, vou chegar para perto. Quando ele chega para perto, o que Deus fala para ele? Calma aí, tira a sandália dos teus pés. Que lugar que você sabe qual é o significado de tirar a sandália dos pés? Porque não era questão do lugar que era santo. Porque assim, Moisés, ele foi criado aonde? No Egito. Então, os fundamentos dele eram o quê? Egípcio. Então, a sandália que ele tinha era a base referente ao Egito. Exatamente.
Agora, tira toda... Tô sem meu celular para anotar isso. Pega a visão, ainda bem que vai ficar Agora gravado. você vai tirar todos os seus fundamentos egípcios agora. As sandálias significam isso. Os fundamentos. Ele estava fundamentado nas questões egípcias. Agora você vai tirar tudo. Tira, agora você vai entrar na minha presença. E a partir daqui, agora vai ser um novo fundamento. Por isso que vocês falaram que ele não recebeu ali e já foi lá para... Não, sim. teve todo um processo. Sim, Todo um processo. É uma desconstrução. É. Onde que ele foi fazer a desconstrução dele? Pastorear ovelhas, cara. Hã? Antes de você pastorear pessoas, ele foi pastorear ovelhas. Sim. As ovelhas elas são dispersas, né? Exato. Eu tava vendo Elas são como pessoas, elas são dengosas, né? Às vezes ela quer fugir, né? Ela quer fugir, aí o pastor vai lá, machuca, o pastor tem que pegar no colo, carregar. Então ele aprendeu com as ovelhas como ele ia lidar com o povo, né? Então ali foram os fundamentos que ele recebeu do Senhor naquele momento. Então a igreja faz isso. Sim. A igreja ela faz você desconstruir muitas coisas. Deus desconstruiu muitas coisas. Eu vim de uma base que nem a questão da conversão e conhecer Jesus. Eu só vim conhecer Jesus quando eu voltei para os caminhos do Senhor, porque até então eu só conhecia uma religião. Uma religião que você era obrigado para ir para a igreja, fazer uma escola dominical. Então aquele que é obrigado a ir para a igreja, ele só conhece uma religião. Agora quem conhece Jesus, filho, a religião não é nada. Eu queria aproveitar, né? Aproveitar a sua presença. A Getsemane, ela tem um peso gigantesco na sua vida, da família, o Vini, todo mundo, vocês. E nesse período, a gente estava falando disso de desconstrução, nesse período em que a igreja que eu ia fechou, eram as lives, né? Então o Estevam comentou comigo e falou: meu tio está fazendo as lives, né? Da igreja que começou. Eram através das lives ali que eu ia recebendo o alimento, né? E eu precisei desse momento, e aí flexibilizou um pouquinho, visitei, estava visitando. E em abril do ano passado, foi um momento que eu tive que passar por uma grande desconstrução na minha vida. E eu falo bastante assim de como a representatividade do Senhor foi bem forte na minha vida, assim, de como um vento que passou. Tem até uma música do Rodolfo que fala isso: deixa o vento passar para ver o que continua e o que ainda está no lugar. Então eu senti esse vento passando na minha vida e assim, tudo que não é para ficar, eu vou arrancar. E ali eu estava, né, precisando realmente voltar para um relacionamento mais profundo com o Senhor. E aí eu lembro que eu estava dentro de casa ouvindo uma ministração de outro pastor no YouTube e ele começou a falar da passagem Mateus 26:36, né, do Getsemane, e ele estava falando sobre Jesus, quando ele chamou os discípulos ali para estarem com ele e orarem, né, nesse momento de maior angústia, nesse momento de maior luta. E ali o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele falou assim: nesse momento de maior angústia que você está passando, nesse momento de luta, você precisa estar com seus irmãos para ir orar. Exatamente. Você precisa deles. Se Jesus precisou, imagine nós. E Deus falou muito forte ao meu coração. Isso foi numa terça-feira. Ele falou assim: vai lá na Getsemane. Eu fui no culto de quarta. Pareci lá, já fazia um tempinho que eu não ia, que eu não visitava. Eu fui no culto de quarta. E Deus foi ministrando meu coração ali naquele culto. Quando acabou o culto, eu cheguei pro pastor, falei assim: pastor, podemos conversar? Eu queria conversar. Marcamos na sexta-feira. Comecei a contar para ele tudo que eu estava passando. E quando a gente terminou a conversa, eu falei assim: então, eu queria vir para cá. Depois de 2 anos, assim, sem uma igreja, sem estar, realmente, eu falei: eu quero vir para cá. O Senhor deixou bem claro e eu quero estar. E o que Deus foi fazendo na minha vida depois de então. Então eu quis aproveitar esse momento, sua presença aqui, para falar de como usou a sua vida, usou a vida do Vini, usou essa igreja, a importância dessa igreja estar com as portas abertas, que nesse período de desconstrução o Senhor foi reconstruindo tudo de novo e foi fazendo 2, 3, 5, 10 vezes mais do que eu tinha. Foi um marco, eu falei pro Rafa, porque, né, Vini, a gente tinha mudado de salão, pagar um aluguel muito mais caro, o Cauê. E não tinha aumentado a quantidade de não, tá? Mas é sempre assim. Não tinha. Não tinha aumentado. Foi umas loucuras que a gente fez que a gente não entende, né? Mas a gente ouve a voz do Senhor e a gente vai. Mas é igual casamento, pastor. Exato. É igual casamento. Você casa, faz toda a festa, tudo lindo. Quando acaba a festa, você fala:
mas eu paguei tudo isso? Da onde veio o dinheiro? Você não sabe. Exatamente. Mais ou menos isso. E aí quando o Rafa veio conversar comigo, eu falei, Rafa, isso vai ser um divisor de águas dessa igreja. Porque ali eu entendi que a gente estava caminhando, né, filho? A gente estava caminhando um caminho certo. Porque às vezes a gente dá um passo, né, filho, para umas coisas, e aí a gente não vê acontecer, a gente começa a entrar dúvida. Começa a entrar as dúvidas, será que é do Senhor mesmo? Será que não era do Senhor? E aí você vê as pessoas questionando nós. Vocês são doidos, vocês são loucos. Porque assim, a princípio essa mudança de salão, ninguém assim, né? Minha mãe não concordava, não é que não concordava. Que achava que era uma que loucura, achava né? uma loucura, né? Se não concordasse, nós não faríamos, né? Mas porque assim, quando eu e meu pai fomos ver o salão, né, para mudar, a gente precisava mudar de salão? Não, o outro salão comportava muito bem, só que a distância, né? A distância Isso. era. A logística estava difícil. A logística pra nós. estava muito ruim para nós que estávamos conduzindo a igreja. E até as pessoas que estavam indo e também. até as pessoas saíram- também, porque a maior parte das pessoas eram daqui, do lado da onde é a Getsemane hoje. Então, quando nós achamos esse salão, nós fomos ver era o dobro o valor. Triplo. O triplo. Era o É o triplo. triplo do aluguel que vocês pagavam. 3 triplo. vezes mais. E aí a gente já pagava o aluguel assim, suado lá, É, né? Imagine pagar 3 vezes. Pagar 3 vezes. Aí foi a história é muito longa, né? Mas as negociações, assim, você via Mas que... a gente já vai marcar o próximo episódio com... Você Fica via- tranquilo. você via- Tem que ter. Tem o Remember. Fica tranquilo. É o retorno. dos Tem. três. Aí as negociações, você via que Deus estava no controle, porque assim, quando a gente falava, ó, a gente não pode pagar X, vai ser X. Amém. Tá bom. Fechado. Ó, a gente não tem os 3 calção para dar. A gente pode fazer cheque, 4 cheques de a cada 6 meses pagar um calção? Tá bom. Foi tudo dando sim. Foi tudo tipo, sim. Liberando. Sim. A gente já... Quando Deus tá na Deus, frente do negócio. aí eu falei pro meu testar. pai, vamos assinar o contrato amanhã. Aí minha mãe já chegou pra gente, vocês são loucos. Eu falei assim, Deus tá mandando, filho. Deus tá mandando, eu tô indo, eu tô nem aí. Nem Isso é loucura para os que perecem. Eu sou suspeito a falar da Getsemane, porque na Getsemane eu fiz amigos e irmãos. Amém. Eu sou muito bem recebido, eu sou muito bem tratado. Na Getsemane foi onde eu conheci efetivamente o Vini, eu conheci ele do futebol e tudo mais, a gente já jogou contra e tudo mais, mas nós não tínhamos uma relação de amizade, de afinco e de intimidade. Mas na Getsemane, depois que a gente foi tocar lá a primeira vez com os jovens, foi onde a gente conversou, foi onde a gente trocou ideia, foi onde a gente falou, pô, a gente precisa estar mais junto, a gente precisa tentar fazer com que essa geração seja impactada de alguma maneira. Então, cara, eu louvo a Deus pela vida da Getsemane, eu louvo a Deus pela vida da igreja. Eu vejo, e eu queria falar isso, eu queria testificar isso, eu vejo o brilho nos olhos quando o Senhor fala de Jesus, principalmente, e quando o Senhor fala da Getsemane. Eu vejo o carinho, o amor que o Senhor tem pelo reino de Deus. Então, e lá foi onde a gente conheceu o Rafa. E aí, cara, é uma conversa muito longa e tipo, a gente vai ficar aqui N horas, mas a Getsemane, ela é uma das bases disso que está acontecendo aqui hoje. Eu sou da SESI, mas além de ser da SESI, eu sou do reino de Deus. Sim. Amém. Sim. Eu me sinto membro também da Getsemane. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu até já pedi uma carteirinha também, porque eu quero ter a da SESI e quero ter a de lá, não tem problema. Mas a SESI, como a minha igreja, como o pastor Daniel, como nós fomos conversar com eles falaram, cara, nós estamos orando por isso. Nós estamos orando por todos esses projetos que vocês estão fazendo e Deus vai, se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. E como o Vini foi conversar com você também, e você falou coisas que a gente tinha conversado e ele nem tinha falado pra você. Ele pegou e mandou mensagem pra mim e falou, cara, eu falei com meu pai falou tudo que a gente conversou. Eu falei, mano, a gente tá esperando o quê, velho? A gente tá esperando o quê pra poder, tipo, fazer a vontade de Deus na nossa vida? Pra que deixar a Deus fazer a vontade dele na nossa vida? Então, eu louvo pela igreja da Getsemane, eu louvo a Deus pela SESI, porque elas são base para que tudo isso que está acontecendo aqui, para que tudo isso que está se iniciando, porque nós estamos dando os primeiros passos. E igual a gente comentou, nunca despreze os pequenos começos, porque todas as coisas começam pequenas, porque ela não tem como ela começar A grande. única coisa que nasce grande é monstro, né? É verdade. Então, e eu louvo a Deus por isso, e eu vejo o brilho nos olhos quando o Senhor fala de Jesus, pelo seu testemunho, pela questão da igreja. Então, que Deus continue, que esse brilho nos olhos nunca se apague, que ele venha contagiar mais pessoas. Sim. Como contagiou a vida do Rafa para chegar até lá. Como vocês falaram, a gente não vai chamar ninguém, mas ele vai vir porque o Espírito Santo de Deus vai constranger.
e ele constrange. Esse sempre foi o nosso objetivo. E o objetivo foi sempre nunca tirar ninguém da igreja de ninguém. Por quê? É que nem a gente está falando de reino. Sim. A igreja tem a placa da igreja, lógico, a gente quer ganhar as almas para Jesus, a gente quer ver a igreja cheia, mas não quero ver a minha igreja cheia tirando a igreja não. E pelo contrário, sabe, o amor que a gente tem pela SESI, sabe, pelo pastor Daniel, pela pastora Leila, que eles são testemunhos, assim, a gente pôde conversar, assim, uma madrugada ali na casa deles, eles passar e a gente ser edificado com os testemunhos, a gente aprende com eles. Se a gente quer aprender, a gente não sente com os novos, a gente sente com os mais velhos. Para você ver, quando Davi quer tirar a arca lá da casa do... Ele foi consultar os mais novos, mas não falou, não, constrói uma carroça com madeira nova, sei o quê. Funcionou? Não funcionou. Mas quando ele consultou os mais velhos falaram assim, olha, na época que carregava a arca eram os levitas. Aí ele manda os levitas carregar, aí deu certo. Porque os mais velhos têm sabedoria em lidar com as coisas. Sim. Então, assim, eu procuro ver. E esse ano eu tenho uns projetos com umas igrejas, porque eu gosto disso. Eu gosto do reino, gosto de fazer parte, gosto de ajudar, gosto de estar junto com meus irmãos. Pastor, seja ele pentecostal, tradicional, né? O pentecostal, puritano. Porque é um reino só. Sabe? Eu sei me lidar com todos eles, né? O Vinícius fala assim, pai, não vai cantar lá, vamos? Como é que é o culto? Vamos perguntar como é que é os cultos, para ver para a gente se enquadrar neles, né? Então, assim, quando é de terno e gravata, põe meu terno, minha gravata, mas se pode de camisa só, a gente vai. Então, assim, eu gosto disso, né? Eu estou alinhando esse ano uns cultos, a gente quer fazer um culto por sábado com umas igrejas, juntos, pastores, culto mais pastoral mesmo, por quê? A gente vê muito pastor sozinho, sabe, fraquejando, vê a igreja ali diminuindo, você vê a tristeza no coração, né, dos pastores, e a gente quer estar alinhado, estamos juntos nessa guerra, sabe, eu quero que eles sintam que tem gente que está ao lado deles, e eu quero sentir que tem pessoas ao meu lado também, independente da liturgia do culto, independente, né, da sua doutrina da sua igreja, cada um tem sua doutrina, mas que nós possamos caminhar juntos, a gente pode, porque Deus formou 12 tribos, cada um diferente. Sim. Mas era um povo. Tudo uma só. Tudo uma só. A gente até comentou de Moisés, quando você falou que algumas igrejas, os pastores são solitários, as igrejas entram naquela passagem que estava na guerra e Moisés estava com as mãos levantadas. Quando Moisés abaixava, o povo perdia. Quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel. Então é a mesma coisa com o pastor. Sim. Ele precisa de pessoas que estejam ao lado dele para dar o suporte. O pastor também precisa desabafar. Exato. O pastor também precisa conversar. Isso. O pastor também precisa ter um tempo de mesa. Pô, às vezes o pastor não quer conversar sobre a igreja, às vezes o pastor quer conversar sobre futebol, às vezes o pastor quer conversar sobre um filme, às vezes o pastor quer conversar sobre... Ele é humano também. Ele é humano. Não é só problema. Não é só problema. Não aguenta. Não é só problema. Então, eu creio que precisam de mais arãos, de mais entendeu? Para estar segurando ali, ou para estar assim, pastor, eu estou orando por você. Sim. Pastor, estamos junto. Pastor, não, vamos lá. Pastor, eu tenho esse projeto, mas fica tranquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero só que você esteja intercedendo em oração por mim, porque eu não vou te sobrecarregar, porque nós já sabemos a carga que você tem como sacerdote. Foi o que a gente falou no último episódio, né? Terceirizar, né? Terceirizar. Pastor, vai no meu lugar porque... Não, pastor, não. Não quero que você ore por mim, eu quero que você ore comigo. Isso. Exatamente. Eu quero que você ore comigo, porque o mesmo Deus que habita em você, habita em mim. Exatamente. Porque o mesmo Deus que faz com você, ele faz comigo também. Então, pastor, eu quero... Cara, você vai subir no monte, eu quero subir no monte junto com você, porque eu quero ver a glória de Deus também. Exato. Eu não quero... não, você quer ir sozinho? Não, você não vai sozinho, não. Eu vou agarrar na tua perna aqui, eu vou subir junto com você. Eu vou subir, nós vai brigar aqui, nós vai descer bolo, mas eu quero ir junto com você. Sim. Então, é isso. É o que a gente fala, é a mesma coisa da SESI. Cara, nós temos inúmeros projetos, e esse é um dos projetos que Deus colocou no nosso coração. E, cara, é o que a gente falou. No dia que Deus falar, chega. Acabou. Acabou. Então, é isso. E o nosso intuito é o quê? É falar do reino de Deus. Exato. É isso tudo que você está falando sobre a questão da promessa, sobre a questão do milagre, sobre o que Deus prometeu. Ele cumpriu e cumpriu além do que ele prometeu. Ele sempre vai além, né? Deus é o melhor pagador que existe no mundo. Ou no universo, no multiverso. Sim. Olha. Pastor, aproveitar aqui e fazer a última pergunta, né, pra gente não tomar muito seu tempo aí. A gente sabe, esse tempo de mesa aqui é maravilhoso, né? Mas tá louco, hoje a gente tá gravando num sábado, né? E a agenda tá cheia hoje, né? Tem culto de mulheres, culto de mulheres na Getsemane, culto de jovens lá na SESI, então, né?
Falando um pouquinho, a gente acabou de comentar aqui, você falou, né, desse desejo que teve de fazer a Getsemane, de como a igreja enfrentou a pandemia, como a igreja tem crescido, né, já faz mais de 3 anos, né? Como que você enxerga, assim, não só a Getsemane, mas a igreja como um todo? A gente queria um pouquinho da sua visão. O que você enxerga da igreja atuando nos dias de hoje? Daqui para frente, o que a igreja precisa fazer? Qual que é o futuro da igreja? Como que a gente precisa estar alicerçado na rocha que é Cristo? Como que a gente tem que buscar para que a igreja seja viva e ativa, né? Por que da igreja fazer tudo isso, né, nos dias de hoje? A igreja ela foi fundada lá atrás, lá os primórdios da igreja, lá em Atos. E até hoje a gente olha para a referência que é a igreja ali. Como é que a igreja se sustenta com uma visão lá atrás? A gente sabe que é Cristo que sustenta a igreja, mas ela precisa ter ordem, ela precisa ter a sua governança, né, para que as coisas fluam, né, para que os trabalhos fluam. Como é que você enxerga, né, a importância de tudo isso? Só acrescentando, adicionando um negócio que o Rafa está falando, entra na questão do avivamento também. Sim. Sobre o que o senhor pensa sobre isso? Não, Deus tem um mover sobrenatural, Deus tem um avivamento que vai chegar, está acontecendo nos Estados Unidos, e o que o senhor pensa sobre isso também? Juntando na mesma pergunta sobre qual que é a posição da igreja hoje, creio que seja isso que o Rafa falou, a posição da igreja, e sobre essa questão do avivamento, sobre essa questão do mover espiritual que Deus tem para a igreja. A igreja ela passou por várias fases, né? Se você for estudar, eu não estudei muito a fundo, mas eu gosto da história da igreja, né? Gosto muito da história da igreja. E a igreja ela vem no decorrer com algumas marcas, né? Ela vem com algumas marcas, porque você sabe que a igreja ela nasceu na igreja católica, era a única igreja que existia. E aí dali nasce, né, o protestante, sim, né? Martinho Lutero protesta contra a igreja, aí começa a nascer o protestante, mas mesmo assim a igreja ela carrega algumas marcas da igreja universal, católica quer dizer universal. Então, né, vamos falar católico para não colocar da placa, né? Então vamos falar E aí o que acontece? Um exemplozinho hoje. Por que as pessoas têm dificuldade de orar? Por que as pessoas têm dificuldade de orar? Porque a igreja trouxe a oração como um castigo. Porque você comete esse pecado, você vai fazer... faz 10 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, porque você errou. Então a igreja não trouxe a oração como algo gostoso, uma conversa com Deus, não, como uma penitência. Então, até hoje se carrega a marca da dificuldade de orar por causa dessa marca que se trouxe da igreja. Então nós temos que desconstruir hoje. Hoje, a igreja, nós temos que trazer algumas desconstruções. Nos dias de hoje, quando a gente vai observando que a igreja veio trazendo, né? A igreja católica, o que aconteceu? A igreja cresceu, dominou o mundo, vamos dizer assim. Hoje ela é uma nação, tem uma nação só dela dentro, ela é um país dentro de outro país. Sim. Não é? E que a igreja evangélica fez? Quer fazer a mesma coisa. Então, assim, as pessoas, quando nós somos pequenos, e uma pastora chegou, falou para minha esposa, falou assim, olha, ela ficou 1 hora conversando com essa pastora, uma senhora de mais de 70 anos, e ela falou assim, pastora, é o seguinte, o que eu digo para vocês, cuidado com o crescimento. Cuidado, porque o crescimento leva a se perder. Então, muitas igrejas se perderam por causa do crescimento. Questão de quantidade, não qualidade? Oi? Entra na questão de quantidade, exatamente. Não qualidade. E aí, quando se cresce a quantidade, o que acontece? Que eu vi muitos, né, uns anos atrás, as igrejas começaram a crescer muito e fazer um patrimônio, sabe? Construir algumas coisas e agora sugar dos servos para sustentar aquilo que ele idealizou. O pastor da igreja idealizou aquilo, fez aquilo, e agora, como é que paga isso? Vamos arrancar dos fiéis. E aí começou a se tornar algo pesado, e aí aquilo, né? A igreja gloriosa, santuosos templos, como fala, né? O que adianta você construir um santuoso templo e a presença de Deus não está lá? Então os homens começaram a imaginar muito essas coisas, e aí foram se perdendo o foco. Então Deus permite muitas coisas acontecer. Por que Deus permitiu tudo isso acontecer na nossa nação brasileira, ou no mundo, as coisas que vêm acontecendo? O enfraquecimento, né? Então, a igreja ela se perdeu pelo caminho. E agora, o que nós temos que fazer? Hoje, se a gente for estudar a questão teológica, nós estamos na igreja de Laodiceia, certo? Mas a gente ainda tem algumas coisas da igreja de Éfeso.
Porque Deus falou assim, olha, lembre-se, pois, de onde caíste, e arrepende-se, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2,15, né? É isso? Exatamente. Então, o que é tempo da igreja hoje? Hoje é tempo da igreja se arrepender. O avivamento não vem sem o arrependimento. É isso. Porque Deus não vai construir uma coisa nova em cima de coisa quebrada. Eu prego muito, no ano passado, o ano de Elias, a gente falou muito. Quando Elias vai lá para que o fogo caísse, ele teve que restaurar todo o altar. Obrigado por ter confirmado o tema do evento dos jovens de julho, tá? Só confirmou. Né, Vini? E eu falo muito isso na igreja, né, Vini? Eu falo muito. Não tem como você construir alguma coisa. Deus não deixa você construir em cima de coisas quebradas. Exatamente. Deus só vai construir quando você restaurar todas as coisas. Então, hoje, o tempo da igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da igreja do Senhor. É tempo de lembrar onde cair e começar as primeiras obras. Por isso que o Rafa trouxe lá do avivamento, lá de Atos 2. Quando o fogo de línguas desceu, quando aquilo aconteceu, aquele avivamento aconteceu, o que eles estavam fazendo? Buscando. Arrependido, se quebrantando. Arrependido, né? Se quebrantando na presença do Senhor e fazendo o quê? Não deixando. Porque Jesus falou assim para eles, falou assim, olha, não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aconteceu no outro dia isso? Não aconteceu, demorou muito tempo para isso acontecer. Aí entra no versículo que a gente comentou antes, e eles perseveraram unanimemente em oração. Ou seja, tem a perseverança e tem a questão da união. Ah, mano, cansei, não vim. Vamos ficar aqui porque Deus vai nos revestir de poder. Ah, não. Aí eu vim, não, Rafa, não, vai ficar. Não, joelho no chão, não. Imagina se cada um fosse buscar na sua casa. Sim. Então, o que acontece? A igreja, isso que aconteceu com a igreja se espalhou. Não está mais unânime na mesma oração. Uma quer uma coisa, a outra quer outra, e vira até briga, coisas que eu acho ridículas, pastores brigando no YouTube, tem pastores falando palavrão, cara. Eu não acredito nisso. E tipo assim, não foi um palavrão sem querer, ele apontou, acentuou e fala que fala mesmo. Eu falei, como é que um pastor no altar pode pregar no altar? Eu não consigo, né? A gente tem essa dificuldade, a pessoa erra, e aí quando vai no altar pregar, a gente fica com dificuldade de receber alguma coisa dessa pessoa, né? Então a igreja, ela se perdeu. E agora, como é que a gente traz? É esse caminho, voltar lá atrás. As primeiras obras. Ao primeiro amor. Primeiro amor, exatamente. O que você está disposto a fazer pelo primeiro amor? Renunciar tudo na sua vida, cara. Sabe? Então, hoje é o papel da igreja esse. O papel da igreja é renunciar tudo hoje e voltar. Porque, veja bem, a profecia diz que os judeus se reunirão novamente em Israel. Porque as tribos se espalharam pelo mundo. Sim. E quando você vê o sinal das tribos voltando a se reunir, então já está chegando algum sinal que já está chegando no finais do tempo. Só que você acha que a igreja está disposta a pagar o preço? Não. Por quê? Por causa da liderança da igreja. Hoje, não me acho melhor, não sou bom, sou um pregador, eu faço aquilo que Deus põe no meu coração, que eu tenho desejo no meu coração. E todo mundo sabe. Às vezes minha esposa briga comigo porque eu falo assim, nós não estamos aqui por dinheiro, nem por fama, por nada. A gente está aqui porque a gente ama a obra do Senhor. E a gente ama o quê? Ver as vidas transformadas, curadas e libertas. Esse é o nosso desejo. A gente paga um preço. Pessoas que não vão... O cara fez... Você vê, as pessoas querem negociar com a gente, né? A pessoa falou assim, vem aqui, fui lá na casa da pessoa, orei com a pessoa. Não, eu vou começar a ir para a igreja, tal. Vem aqui para a gente conversar. Eu fui lá, tal. Passou os dias de culto, ele foi na igreja. Não foi. Mas se ele chamar de novo, eu vou. Por quê? Porque eu amo, cara. É nosso papel como imagem e semelhança de Cristo. Exato. As pessoas falam, você é besta? Não é ser besta. Eu amo. Deus vai transformar. Não vai ser na minha hora, nem no meu momento, vai ser no momento do Senhor. E aí o que acontece? O avivamento, ele vai vir como? Que as pessoas sabem, Cauê, Rafa, Vinícius, que as pessoas estão esperando um sinal, alguma coisa. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo que tenha no céu. E aí a pessoa vê um pôr do sol lindo e fala, nossa, será que é o... Cara, não é. É só o que Deus desenhou desde dos primórdios da humanidade, desde quando ele criou tá o lá mundo. Em Gênesis. Cara, é lindo o que Deus fez, o pôr do sol, que Deus faz o nascer do sol. Eu vejo o nascer do sol todo dia. Eu olho todo dia, eu fico espantado. Eu falo, Deus, obrigado. Exatamente. É o sinal da glória de Deus? É o sinal que foi feito para a glória de Deus. Exato. Mas é o sinal do avivamento? Não, porque é igual você falou, avivamento é arrependimento. Não tem como você ser cheio de uma coisa se você já está cheio de outra. Exatamente. Agora, veja bem, Deus fez todas essas coisas por causa do homem
ou fez o homem por causa dessas coisas? Deus fez tudo por causa do homem. Porque o homem é a glória de Deus. Sim. A terra está cheia da glória de Deus. O que é a terra? Deus está preocupado com a natureza? Não, com o peixe? Não, Deus não. Isso aí Deus ele dá ordem e acontece. Ele fala, né, que a andorinha, ela é super necessidade dela todo dia. Sim. Então, por que você está sofrendo se eu supro toda a necessidade da andorinha, que ela não trabalha, não faz nada, parafraseando isso, não trabalha, não faz nada? Então eu supro toda a sua necessidade. Exatamente. Porque assim, tudo sustenta pela palavra de Deus. Uhum. Tudo. E agora, e o homem? É que nem a gente fala, Deus deu o livre-arbítrio para nós, decidimos. Se nós deixarmos ele governar a nossa vida, ele vai governar. Se a gente não deixar, ele não vai governar e ponto. Você está entendendo? Então tudo está no controle de Deus, menos você, se você não der liberdade para ele controlar a sua vida. Então é necessário, que nem a gente falou, a gente precisa destruir algumas coisas que foram construídas dentro de nós com o tempo. Sabe? Desconstruir muitas coisas, arruinar, acabar. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu servi ao Senhor, que nem a gente comentou aqui, né? Isso pode, isso não tem nada a ver. Meu pai sempre fala, cuidado com as pequenas coisas, porque as pequenas coisas vão te levar às grandes. Nunca despreza os pequenos começos. Exatamente. Sejam eles bons ou ruins. Ruins não pode desprezar isso. Então eu creio assim, o avivamento ele começa por você. O avivamento começa por mim. Se eu queimar e o Rafa tocar em mim, ele vai se queimar também. Então vai depender de nós, não por um sinal, porque tudo começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Jesus veio não para curar nossas, mas ele veio para restaurar aquilo que está dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Porque é isso que o homem precisa. Ele precisa ser transformado. Muita gente está gastando milhões aí com sua estética, né? Vai ficar bonito. Nós já somos lindos, né? Jesus está na Somente gente, quem vai lá na ProServe, lá, né? Tem que ter um merchan. Tem que ter um merchan. Você Se você quer um sorriso, um clareamento, alguma coisa, ProServe, tá? Depois a gente O coloca. link vai estar na descrição do vídeo. Exatamente. Mas a gente estava conversando e até a gente tem um grupo lá do WhatsApp do podcast e eu até mandei. Eu falei, cara, eu não sei qual é o preço que a gente vai ter que pagar. Mas se a gente estiver disposto a pagar o preço, Deus vai fazer da melhor forma possível. Exatamente. Cara, o senhor estava aqui desde o começo. Você viu o tanto de... A gente gosta de falar isso porque para as pessoas entenderem que você viu... Pô, arruma isso, cai aquilo, arruma isso, cai aquilo. Ele até ajudou, subiu na escada aqui. Subiu na escada Tem foto aí no Instagram dele. O próximo convidado vai ter que subir também. Brincadeira. A gente é servo em qualquer lugar. E aí, esse é o preço. Exato. É o preço de você dedicar o seu tempo, é o preço de você ficar sem dormir algumas horas, é o preço de, às vezes, você ficar sem comer por algumas horas, é o preço de você pegar e falar assim, putz, já tô na hora do ensaio, eu vou ter que correr para ir pro culto dos jovens, porque já tem o culto dos jovens e aí eu vou chegar 10 horas em casa. Esse é o preço. Exato. Eu tô disposto a pagar esse preço. E aí nós entramos nessa pergunta, eu tô disposto. E aí é igual o senhor falou, a igreja não está disposta a pagar o preço. Exato. Porque nós queremos chegar no culto e entra no que a gente comentou semana passada, entra no que a gente chegar no culto, putz, mas o culto não foi legal. Mas o pastor não estava inspirado, igual o Vini falou. Nossa, mas o Vini, ele deu aquela desafinada na hora que ele foi fazer o o, que o o não saiu o, saiu a. Então, mas e o preço que você está pagando durante a semana para que você tenha intimidade com Deus, para que você chegue no final de semana e você reúna com os seus irmãos e tenha uma comunhão de determinada forma que a presença de Deus venha habitar naquele lugar. Por quê? Porque você está arrependido de todos os seus pecados que você cometeu durante a semana, mas você teve uma intimidade com Deus que você pegou e falou, Deus, eu sou pecador, eu cometi erros, mas eu estou aqui, eu estou me arrependendo e eu quero sentir a tua presença e eu necessito sentir a tua presença. Paulo fala isso na igreja de Roma, né? Romanos 12, 1, ele vai falar, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse seja o vosso culto racional. O que é isso? É um sacrifício. Você acha que é fácil? Você acha que é facinho servir a Deus? Não é, né? É um sacrifício. Então é necessário isso mesmo, sabe? A gente posicionar e buscar ao Senhor. E o culto é seu. No culto não é do fulano, sua esquerda, do louvor. Não, o culto é seu. Você que vai prestar o culto a Deus. Exatamente. E às vezes você... Por quê? Todo mundo está achando ruim do culto? Se todo mundo estiver achando ruim do culto, então tem alguma coisa errada. Mas se é um ou outro, aí eu falo assim, então um está sentindo a presença e o outro não está, então o problema é de quem não está sentindo. Verdade. Que nós possamos queimar e impactar as pessoas que estão ao nosso lado. Exatamente. Essa é a verdade. Pastor, a gente vai caminhar agora para os finalmente, porque
Se deixar, não vai ficar Eu tenho mais uma, pior que eu tenho mais umas É. 2 perguntas pra fazer. Já no próximo, agora já anota aí pro próximo. A gente já deixa para o próximo aí. A gente quer agradecer pela sua presença, Amém, pelo obrigado. seu tempo, por ter nos ajudado a montar todo o Obrigado. setup aqui. Obrigado Eu mesmo. sou cérvulo. É sérvulo. O significado é Sou de servo. sérvulo é Servo. servo, né? Então, Servo é servo. Não, em qualquer lugar. então a gente agradece de coração, assim, Amém. particularmente, amo muito sua vida. Tenho certeza que o Vini, né, suspeito para falar, é filho, ama mesmo. Mas o Cauê também, né? Acho que todos nós aqui agradecer muito pela sua vida e por esse momento tão importante de mesa que a gente teve aqui com você. Aí, né? para deixar claro, assim, que, lógico, algumas pessoas podem falar assim, é fácil falar porque é seu pai. Não, não é fácil falar porque é pai. Porque hoje a gente olha para uma humanidade onde o pai não tem mais carinho, ou o filho não tem mais carinho pelo pai, não tem mais orgulho, não tem mais honra, não tem mais nada, vice-versa. Mas não, eu posso falar que realmente o meu pai, ele é um pai. Ele é um pai que abre mão de todas as vontades dele para dar o melhor para os filhos. Eu vi isso a minha vida toda. Eu tive o melhor, dentro do possível eu tive o melhor. Amém. Tudo que ele pôde dar pra gente, ele ralou. Eu já vi ele sair do trabalho 3 horas da manhã, ir pra casa, tomar um banho, comer alguma coisa e voltar 5 horas pra trabalhar de novo e vai até 3 horas da manhã de novo. Pra quê? Pra ele, não, porque ele tava preocupado em dar o melhor pra nós. Então ele é uma referência de pai pra mim, me espelho muito. Como pastor, como homem de Deus, servo, eu falo pra todo mundo assim, o coração que o meu pai tem é poucos. São poucos. E eu almejo ter um coração assim. Eu não vou falar parecido ou igual, porque eu quero ter um coração melhor. E isso não é errado, você querer ter um coração melhor, Sim. né? Eu acho que assim, nós temos que buscar assim sempre. Não é que eu quero ser melhor do que ele, não é isso, mas eu quero ser melhor, sim, uma pessoa melhor, sabe? Não pra mim, Vinícius, não, pra poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, assim como eu vejo o meu pai, que se dispõe do tempo dele aí, de madrugada, ou horário que for, as pessoas ligam, ele vai sem reclamar, sem chiar, sem ficar postergando, sem ficar querendo Um coração de adiar. servo. É Exatamente. uma benção mesmo. Você quer falar, Cauê? Não, só queria agradecer. Eu sou suspeito a falar. Eu acho que eu já sou considerado filho. Então, eu sou suspeito a falar. Obrigado por ter vindo à minha casa. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Que Deus te abençoe e que Deus continue usando a tua vida para impactar outras pessoas. Amém. Como impacta a mim. Então, gosto de estar na Getsemane, adoro estar lá. Eu até brinquei com o Rafa ontem, falei, cara, faz um tempo que eu não vou na Getsemane, né? A última vez que eu fui foi na Santa Ceia, foi ano passado, se eu não me engano. Mas as orações, elas continuam perseverantes pela vida de vocês. O carinho que eu tenho pelo Vini, o carinho que eu tenho pelo Rafa, o carinho que eu tenho pela sua família, isso eu sempre falo. Então, continuo que minhas orações estão sempre sobre a vida de vocês, para que estejam dando, que Deus possa dar o melhor possível para vocês, a melhor experiência possível. Sim. E que Deus continue usando a vida de vocês, porque é muito bom ter pessoas ao nosso lado como vocês, porque é igual a gente falou, quando você muda de vida, você tem que mudar os amigos. Sim. Só que Deus não dá amigos mais chegados que irmãos. Isso é o melhor de Deus. Porque você olha e fala assim, cara, mano, quem que é o Vini pra você? Mano, é meu irmão. Quem que é o Rafa pra você? É meu irmão. Quem que é o pastor Ed? Cara, é meu irmão. Ah, mas eles não são seu amigo? Eles são meu amigo, mas eles são amigos mais chegados que irmãos. Eu tenho pastores que me mandam mensagem todos os dias perguntando como estou. Eu tenho um irmão que não tenho notícia dele faz anos. Entendeu? Então, muito obrigado. Obrigado por disponibilizar esse tempo. Amém. Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana e que você possa ter experiências sobrenaturais na presença de Deus. Que a gente possa compartilhar dessas experiências também, porque a gente quer estar junto. Que a gente possa estar unanimemente, juntos ali, ó, grudados, sabe? Igual o Super Bonder, quando você pega os dois assim, junto assim, e eles viram um só. Então que a igreja de Cristo possa estar desse jeito, que a gente possa estar assim. E pastor, a gente preparou aqui uma lembrancinha. Das mãos do Vini aí. Então. Obrigado, gente. O propósito dessa lembrancinha é para você levar esse tempo de mesa com alguém, né? Com alguém. Então, para você sentar, ter esse momento, falar de Jesus. 2 xícaras aí para você tomar café com alguém, ter esse momento de mesa com alguém. Obrigado. Compartilhar. Com o Vini não vale, tá? Escolhe outra pessoa. Se eu vale. Vou lá
no meu quarto, às vezes eu vou lá, põe no meu guarda-roupa, né? Mas minha esposa vai lá, acha, e aí começa... Quando eu vou ver, não tem mais nada. Não, mas aí é pra mas você glória. compartilhar um momento Não. de mesa com alguém. Sim. Escolhe uma pessoa Sim. pra você sentar, tomar um café, que ser gostoso. compartilhar essa Excelente. experiência. Obrigado, eu agradeço. Agradeço o carinho de vocês, né, por estar aqui nesse podcast. Eu creio que vai longe quando a gente faz com amor, carinho, né, sem nenhuma intenção, né, nenhuma pretensão de alguma coisa deste mundo, mas as coisas do Senhor. Como a gente da igreja, todo o nosso trabalho é voltado para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente sempre comenta, Cauê, Rafa, que eu, Vini, a gente faz a obra do Senhor não por dinheiro. Minha esposa briga comigo quando eu falo isso, mas eu gosto de pontuar, porque se a gente fosse querer dinheiro, a gente ia investido muito. O que a gente investe na igreja, a gente investia no nosso trabalho e a gente ia ganhar muito mais. Mas a gente quer ver as vidas transformadas e curadas. Esse é o nosso desejo. E eu quero ser um pai para todos. Eu não quero... tem um Rafa aqui, ó, tá voando na pregação na igreja, o Estevão, o Vini. Então, assim, eu quero pegar eles e fazer isso, levá-los. Eu não quero que eles parem em mim. Eu não quero me achar o melhor, não, pelo contrário. Eu quero pegar eles e falar, o caminho é esse, ó, vai, voa, filho. Vai para a presença do Pai. Não só eles, como todos da igreja, sabe? Eu quero fazer isso. Então, eu sei que Deus vai nos dar muita oportunidade ainda para realizar muitas coisas, para a glória dele, não é para minha, não. Mas a realização, ela nos completa. Não é verdade? Exatamente. Quando vocês terminam o podcast, você não se sente realizado. Pô, com assim, certeza. né? Coisa linda. Isso é que é gostoso, porque você fez para Deus. Sim. Então, a palavra de Deus fala assim, não tem aquele que não tem deixado pai, mãe, filho e filha, que não colherá não somente nessa terra, mas no céu 100 vezes mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vale a pena, nem você falou, Cauê. Às vezes, se abrir mão dos seus sonhos, seus desejos para fazer a vontade de Deus. Porque aí Deus vai e depois realiza os seus. Amém. A gente tem visto isso. Né? Amém. Glória a Deus. Agradeço. Muito obrigado. Presente lindo. Quer deixar algum último recado? Falar um pouquinho dos trabalhos na igreja, horários de culto, para quem quiser conhecer a igreja aqui em São Bernardo, né? Sim, glória a Deus. É isso aí, gente. A gente está ali no Jardim Palermo, né? Na rua Antônio Fregonese 123. A gente tem cultos das quartas e quarta-feira às 20 horas e domingo às 18, culto da família. Hoje, logo mais às 3 horas, nós temos chá de mulheres lá. Mas como esse vídeo vai ser postado... Não, sim, é verdade. Desculpa, gente, corta. Então, se você quiser nos conhecer, você que não tem igreja, não está congregando, a gente está lá na Antônio Fregonese 123, Jardim Palermo, São Bernardo do Campo. Tem o Instagram da igreja lá. Tem Instagram, Facebook. Igreja Apostólica Getsemane no Instagram e no Facebook também. Exatamente. Acompanha lá, que a gente posta todos os cultos também, né? As lives a gente faz no culto. E glória a Deus, estamos caminhando, a glória de Deus, e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Você pela presença. Que seja de milhares e milhares de podcasts aí. Glória a Deus. Né, Vamos marcar o próximo, né? Vamos. Com algumas coisas. Vamos sim. Ficou mesmo. Algumas coisas pra Minha falar. esposa fica brava, fala, se você parar para conversar com ele... Porque aí eu gosto de conversar. Daí você vai ver a cara dela de brava. Eu gosto de conversar, eu acho que a gente pegou isso do vô, né? De falar, de sentar na mesa e conversar e falar das coisas do Senhor. Isso é... Amém. Eu também gosto, confesso que hoje eu falei assim, opa, deixa eu ficar quietinho aqui, porque hoje... Cauê, os caras, meus amigos, quando chamam para pregar, já sabem, cara. Não porque eu sou um grande pregador, porque a minha pregação é uma espada, né? Comprida e chata. Aí ele fala assim, não, pastor, eu vou deixar 1 hora para o senhor pregar. Tá bom? Eu falei, tá bom. Porque eles costumam deixar 25, 30 minutos. Não dá. Não dá. Mas glória a Deus. Bom, é isso, gente. A gente encerra nosso episódio aqui hoje. Agradecer você que nos assistiu, você que nos ouviu. Aproveita sempre aqueles recadinhos, né? Para curtir aqui o nosso vídeo, compartilha. Nos siga no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se inscreve no Instagram também, a gente está lá. A gente conta com o seu apoio, não para nós, mas para que a gente possa levar essa mensagem aí para outras pessoas, para que possam conhecer essa história maravilhosa, tão linda aí que Deus fez aí na vida do pastor Edno, que esteve aqui com a gente. Você que tem vontade de participar Manda um direct. Você que tem vontade de participar do podcast, manda um direct pra gente, deixa um comentário no chat. Quer mandar uma pergunta para o próximo convidado, fica à vontade, isso aqui é um canal aberto. Como a gente comentou no último episódio, quer mandar um pedido de oração, a gente ora também. A gente está aqui para compartilhar essa mesa juntos, tá? E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. E só pontuando, pessoal, interage com a gente no Instagram aí, tá? Responde as caixinhas de pergunta lá, deixa uma pergunta para os próximos convidados, tá?
Vamos para a gente poder entregar um conteúdo melhor, algo que vocês queiram ouvir também. Às vezes vocês queriam conhecer algo mais sobre o pastor, né? Então deixem as perguntas de vocês para Pode nós ser podermos estar polêmico também, fazendo não tem para os problema. convidados. Pode ser polêmico também, que a gente vai É, tentar com trazer da certeza. melhor A gente, a luz da palavra. essa é isso. Exatamente. A gente vai tentar eu trazer a luz gosto da de palavra. polêmica, É, só que eu rebato no amor. posso fazer um pedido? Pode. Ah, então, eu queria que o pastor encerrasse com a oração. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Então vamos... Mas antes da oração tem mais algum recado? Não, acho que é isso. Depois só a gente encerrar. Não, a gente vai dar uns recados no Instagram. A gente tá com algumas coisas aí que a gente vai soltar no Instagram. E aí você olha lá. Então, é isso aí. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.